primeiro fora da zona é o Goiás, que tem 25 e ainda vai jogar. O Santos já jogou e perdeu. E aí, Gleger, qual a sua opinião? Eu acho que os dois vão para a Série B, o Vasco e o Santos. Não acho que nenhum dos dois se safa. Eu sigo com você, Gleger. Diego Souza pode fazer a terceira estreia pelo Sport nesta sexta-feira. 100% fisicamente, quem você escalaria como titular? Diego Souza ou Wagner Love? Wagner Love. Os dois podem jogar juntos ou não? Pode, claro que pode. Até por a característica diferente, né? O Diego Souza é um cara que vem de trás, um meia, né? E o Wagner Love é um centroavante. Mas se eu tiver que escolher entre os dois, eu escolho o Wagner Love. E para você, Tigrão, quem você escalaria os dois bem fisicamente, né? Em condições, quem é que você escalaria caso você fosse o treinador do esporte? Wagner Love. E os dois juntos eu escalaria no torneio de Master da Boa Viagem lá em Recife. E para você, CH, qual é a sua opinião? Eu acompanho o relator Tigrão. Bem, quero me despedir aqui hoje teremos os dois comentaristas, Gleger e CH. Então deixa eu me despedir aqui do Tigrão. Valeu, Tigrão, um grande abraço para você e muito obrigado por ter elogiado aqui o meu blazer. Não chuto o dog em óbito, realmente tá muito bonito, tá uma elegância assim interplanetária. Muito obrigado a todos pela oportunidade de participar, um grande trabalho, bom trabalho a todos, a toda a nossa equipe, Gleger, CH, o Leandro Boles, o Vladimir Catarino, o Edu Pinheiro e toda a nossa equipe técnica. Bom trabalho a todos e boa sorte para Macaca. E até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, o Tigrão estará comigo amanhã na tela da Band, às 5 da tarde. Vamos transmitir Botafogo e Atlético Goianiense. Atenção, Ribeirão Preto. Você que nos ouve aí pelo 85.3. Avisa todo mundo. TV Clube de Ribeirão Preto. É a afiliada da Band lá em Ribeirão Preto. Amanhã estaremos com Botafogo e Atlético Goianiense. Ô, Batista. Vou narrar com análise de Carlos Henrique e Valdemir Gomes. Oi, Gleger. Posso fazer um merchanzinho rápido aí ou não? Vai lá. Olha, amanhã em Hortolândia vai acontecer a primeira corrida noturna da história da cidade. Então eu gostaria a gente sabe que a audiência da Rádio Bandeirantes é muito forte aqui em Hortolândia, na região aqui de Hortolândia. Então, para quem fez a inscrição, é só retirar os kits, vai entregar 1 quilo de alimento lá no Good Bom, no estacionamento do Good Bom, tá a equipe da Secretaria de Esporte lá, fazendo a arrecadação e entregando os kits para essa festa maravilhosa que vai acontecer amanhã, às 19h30, lá no início da Panaíno, depois da Ponte Estaiada em Hortolândia, festa lindíssima. Então, não esqueça, retirar o kit lá no estacionamento do Good Bom, ali na Emancipação. Valeu, Batistão, obrigado. Valeu, um abraço para o Gleger, que segue na transmissão esportiva aqui do Leandro Boles. Um abraço para você, CH, e bom trabalho. Beleza? Obrigado, Batista, para todos nós. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência, vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Aqui com o comando de Leandro Bola está registrado. E com o intervalo inteligente com o Edu Pinheiro, o incomparável. E depois, na sequência, o apito final. Hoje um pouco mais curto, porque às 9h30 o Palmeiras vai jogar e nós estaremos também na íntegra transmitindo esse jogo para você. Hoje a Voz do Brasil vai para o ar às 23h30. Vem aí, Ponte Preta e Vila Nova. Vila Nova e Ponte Preta, fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol da Bandeirantes. Hora e vez do Campeonato Brasileiro da Série B. Já 7 da noite, a bola rola no Obem, Goiânia. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Vila Nova e Ponte Preta e Vila Nova. A Macaca em busca de um resultado positivo para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento. Encarando o Vila Nova, 5º colocado. Mesma pontuação do 4º colocado, ou seja, busca retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para
você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Vamos juntos em mais uma jornada esportiva. Estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto, e todos através do YouTube com imagens da nossa equipe para você também conferir a transmissão, participar conosco na nossa arquibancada virtual. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 20 mil inscritos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like na transmissão, ative o sininho e assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova e Ponte Preta aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão para Rocha Autopeças. Sempre com descontos especiais. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no IG Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. Futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a credibilidade, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos e a partir de agora, girando com o Timaço de Carlos Batista para levar a emoção do futebol no rádio para você. Aliás, nada supera a emoção do futebol no rádio. Para você que vem chegando nesta sexta-feira, hoje dia 15 de setembro, é a Macaca em campo. Alô, alô, macacada! Já já a Ponte em campo e as últimas da Ponte Preta antes da bola rolar em Goiânia. Vem chegando o repórter Bandeirantes. Alô, alô, Vladimir Catarino, seu destaque. Boa noite, Vlad. Boa noite, Boles. Uma noite muito especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Mais especial ainda você, torcedor ponte pretano. Macaca busca a reabilitação. São 2 partidas sem vitória. Derrota no derby, empate contra o Sampaio Correia. Tem novidades para encarar daqui a pouco. Vila Nova conta com o retorno de Matheus Silva na zaga. E como titulares, Polvidiero, Souza e principalmente o artilheiro Gé. Vamos falar do Vila Nova, o Tigre goiano. Quais são as últimas informações do Vila, Vladimir? E mantém a máxima. O técnico Marquinhos Santos, em time que está ganhando, não se mexe. Por isso mantém a mesma formação da última partida, quando venceu fora de casa o Ituano pelo placar de 2-1. O Vila Nova, que com a vitória em Itu, voltou a brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Comentaristas da Bandeirantes definidos e escalados para este jogão de bola, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boales. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu espero que a Ponte tenha atitude e organização e que essas caras novas, o Paul de começo e também o Souza, deem conta do recado. Além do Leonaldi, né, que precisa jogar minimamente um pouco de futebol. É um jogo que o Vila Nova é o favorito para vencer a partida. Agora a Ponte tem que tentar se superar. Tem um aspecto importante que tem que ser colocado na análise. A Ponte vem tendo um comportamento defensivo muito bom. Isso pode garantir estabilidade no jogo. Agora, não pode jogar o tempo todo só se defendendo. É jogo complicado, é jogo difícil, mas vamos torcer para que a Ponte faça uma bela partida de futebol com a sua narração. Leandro Bolle. Ele já esteve lá dentro e conhece no riscado, olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzinha, sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você, em especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O jogo realmente é duríssimo, complicado, mas a gente sabe que a Série B ela é muito equilibrada, né? Então a Ponte, por que não? Se estiver bem compactada, se estiver bem concentrada no jogo, se estiver atenta aos pequenos detalhes, ela pode se surpreender. Eu também acho que o Vila é favorito, até pela tabela, como mostra a tabela, a competição que vem fazendo o time de Goiânia, e também jogando em casa, ao lado do seu torcedor, pressão total.
Mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo é jogar um bom futebol, é estar bem concentrado, é estar bem organizado. Então é isso que eu espero do time da Ponte e a gente percebe que está bem escalada. Está bem escalada a Macaca e vamos torcer para que ela consiga trazer pontos a Campinas. Seja ele 3, seja ele 1, a Ponte não pode perder o jogo. Mas a gente sabe que futebol é a hora que a bola rola. E eu tô com a expectativa, viu, Boles e ouvintes, que a Macaca vai surpreender e vai ganhar a partida. Já a bola rola no Oba em Goiânia. Torcedor vem chegando, a expectativa de um bom público. O estádio não é grande, é um estádio acanhado, estádio que servia há pouco tempo de treinamento, é um CT, um centro de treinamento do Vila Nova, mas hoje é a casa do Vila. A Ponte que, aliás, no primeiro turno tirou a invencibilidade do próprio Vila Nova. E vem chegando o plantão de âncora do futebol da Rádio Bandeirantes. Nesta sexta-feira, alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço. Boa noite, Edu. Ô, meu grande amigo Boris, um abraço pra você. Uma alegria ser o seu plantão. Um abraço a todos da equipe e um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. O plantão hoje tá ligado, hein? Copa Paulista, jogo da volta, 20 horas. Daqui a pouco o Piracicaba vai tremer e parar. Tem 15 e Juventus. É uma luta para ir para semifinal. Se o moleque aprontar, sabe como é que é, né, Edu? Foi 2-0. Deixa quieto. Não, mas olha, Zé Pilintra falou que tá tudo certo. O 15 ganhou na Javari 2-0. Na Javari, Juventus 0, 15-2. Então o 15 pode perder por diferença de um gol, que vai à semifinal da Copa Paulista. Olha, é o seguinte, em termos de Série B, tudo começou na quinta-feira, Londrina 2, Ituano 2, aliás, ontem, né? Hoje teremos 21h30 ABC Esporte não vence a 5 jogos e pode ter o Diego Souza. E amanhã, seu Edu, 15h30 Criciúma e Mirassol, 5 da tarde Botafogo e Atlético Goianiense. O Batista na TV Bandeirantes mostra esse jogo, ao lado do Tigrão e do Gleger. 5 da tarde também Castelão, o Sampaio vem de 8 empates. Sampaio e Chapecoense. E 18 horas da manhã, Juventude e CRB. Domingo, 15h45, Brinco, Guarani Tombense. 18 horas, Barradão, Vitória e Avaí. E na segunda-feira termina com Novo Horizontino e Ceará, às 21 horas, no Brasileirão. Tivemos na quarta, Flamengo 0, Atlético Paranaense 3, Inter de virada 2, São Paulo 1. Ontem, Fortaleza 2, Corinthians 1, Santos 0, Cruzeiro 3, Coritiba 2, Bahia 4, Bragantino 2, Grêmio 0. E hoje, logo mais 20 horas, Arena Pantanal, Cuiabá e América Mineiro. E 21h30 na íntegra aqui em Rede Nacional, Palmeiras e Goiás do Allianz Parque. É isso aí, meus amigos. E quero registrar rapidamente aqui o aniversário de um grande amigo. Ele foi repórter durante muitos e muitos anos, numa época difícil, mas romântica do rádio. Aquele, no gramado, ficava com aquele tijolão. Era o microfone do repórter. Era uma baita caixa de som assim, com aquela antena. Ele ficava lá no gramado do Brinco, gramado majestoso, e teve um programa aqui sobre loterias que fez muito sucesso. Depois mudou para Brasília e de Brasília era o correspondente da Rádio Educadora, na Loteria Federal, que fez muito sucesso aqui. É o Jaércio Barbosa, hoje completando 79 anos. Jaércio, um abraço, muita saúde, muita paz para você, uma alegria, você que é a nossa referência aqui e que também lutou muito pelo rádio esportivo de Campinas. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi e Danilo Capucci no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu.
a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Estamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Já 7 da noite, a bola rola 27 graus neste momento em Goiânia. Imagino sexta-feira. Primavera chegando, a noite de Goiânia, já diria aquele velho nosso amigo, é uma criança. Mas já o bicho vai pegar, porque a Ponte Preta em campo. Nesse momento a Macaca na 14ª colocação com 32 pontos, encarando o Vila, que é o 5º colocado com 46. O Vila quer voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E sem perder tempo, direto e reto, aqui na Rádio Bandeirantes, você ligado no AM, no FM, também através do YouTube. Vamos trazer as escalações dos times. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para voltar a vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro e abrir margem, abrir distância com relação à parte de baixo da tabela. A Ponte vai a Goiânia para encarar o Vila Nova escalada com Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe, lateral direito, 14. A dupla de zaga tem a volta de Matheus Silva com a 4. Ao lado dele, o capitão Fábio Sanches é o 27. Na esquerda, Arthur veste a 15. Meio campo de Felipinho, meia dúzia. Leonaldi, 5. Souza, 18. No ataque,
Polvidiero 7, Eliel 9 e Gé 19. Repetindo o time de Pintado com Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Fábio Sanches capitão do time 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Souza 18, Polvidiero 7, Eliel 9 e Gé 19. No banco, Pintado vai ter à sua disposição o Luan com a 30, Amaral 8, Elvis 10, Tomás Kaique 13, Paulo Baia 16, Gabriel Santiago 17, Lucas Natan 20, Thales 21, o Everton 23, Ramon Carvalho 40 e André com a 90. Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, vermelho é a nação. O Vila vem escalado com o Denis Júnior, é o goleiro 25, Léo Duarte 2, Rafael Donato 5, Eduardo Doma 3, Rodrigo Gelado meia dúzia, Ralf 8, Igor Henrique 23, Lourenço 10, Juan Christian 11, Caio Dantas 19, Guilherme Parede 77, time do Marquinhos Santos com Denis Júnior, Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado, Ralf, Igor Henrique e Lourenço, Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. No banco, Vanderlei com a 1, Gustavo Maia 7, Neto Pessoa 9, Jean-Pierre 14, Souza 15, Diego Renan 16, Ronald 17, Cristiano 18, Luciano Naninho 20, Marquinhos Pedroso 21, Marcelinho 22 e Henrique Almeida 91. Arbitragem do jogo. Apita o jogo o capixaba Diógenes José Padovani. Ele vai ser auxiliado pela Fernanda Andrea Gomes Antunes, pelo Fabiano da Silva Ramires, quarto árbitro Eduardo Tomás Valadão, no VAR estará a Charlie Wendy Deret. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Tem algumas coisas nessa partida que eu não tenho dúvida. A primeira é que o Vila Nova é o favorito. E a segunda, que se a Ponte não levar essa partida com extrema seriedade e calma, cabeça no lugar, ela perde o jogo. Então, tudo isso, não porque o Vila Nova tem um super time, é porque a Ponte está muito insegura, muito intranquila, os jogadores erram passes que não deveriam errar, se posicionam mal, falta atenção. Esse é o momento da Ponte. Tudo isso na tese antes da bola rolar. Eu espero que eu tenho falado isso quase todo jogo que eu comento da Ponte, né? Eu espero que o Pintado, durante os dias de treinamento, tenha trabalhado, a parte psicológica dos jogadores é muito importante. Eu sei que o resultado é o melhor dos remédios, mas o time tem que ter controle emocional, porque a pressão vai ser muito grande. Não vai ser fácil para a Ponte. Agora, o alento, a esperança, é que defensivamente a Ponte faz um campeonato muito bom, de verdade. Se do meio campo para frente as coisas não funcionam, a Ponte já foi testada na parte defensiva de todas as maneiras. E hoje vai ser outro grande teste. Esse time que tem uma espécie de um 4-2-4, ou na verdade um 4-3-3, tem dois caras no meio campo que têm experiência e controlam o jogo. Ralf e Igor Henrique. O Igor Henrique a gente conhece há muito tempo, vive um ótimo momento, dispensa a apresentação do Ralf. E na frente o Caio Dantas, o Lourenço, o Parede são jogadores extremamente perigosos, além do trabalho dos laterais do Vila. O que precisa fazer a Ponte? Eu primeiro tenho que desejar boa sorte, espero que o Souza e o Paul entrem muito bem, acelerados, com vontade, com calma e que acrescentem tecnicamente. Não concordei muito, mas não vou criticar, porque o Polvidiero a gente conhece pouco, mas no meu time teria começado, não é, o Paulo Baia. Me parece que o treinador pontepretano não morre de amores pelo trabalho do Paulo Baia. De qualquer maneira, eu gostei da escalação, ele está mexendo o doce, está fazendo algo, só que vamos ver na hora do jogo, né? Se o time vai ter a organização
e principalmente a combinação no ataque para que a Ponte tenha minimamente um pouco de competência, ou mais competência que até agora ela não demonstrou. E você, Gleger, o que você espera de Vila Nova e Ponte Preta? Olha, CH, eu espero primeiro um jogo realmente duríssimo. Jogar lá no Boa não é fácil. Mas assim, se tiver um time concentrado, e a Ponte provavelmente ela vem na escalação num 4-3-3, mas muitas das vezes nós vamos ver um time jogando com duas linhas de 4-4-2, né? Adiantando um pouco mais ali o Souza, que pode vir também com uma função diferente pelo lado, e aí você adianta o Gé ao lado do Eliel. Não tem muito o que fazer. Eu acho que ele acertou nas peças, acho que ele acertou em colocar o Souza, acho que ele acertou em colocar o Polvidiero. Acho que são jogadores que foram contratados para tentar encorpar mais esse time tecnicamente falando, até mesmo taticamente, né? Porque a Ponte tem dificuldade, e com o André e com o Elvis ela fica um time pragmático, fica um time lento, fica um time fácil de ser marcado. Então, eu acho que acerta o Pintado de começo. Claro que agora a gente vai ter que ver a postura, claro que agora a gente vai ter que ver a estratégia de jogo, que preparou o Pintado para tentar surpreender, mas você disse agora, CH, a Ponte é muito sólida defensivamente falando, e isso é importante para um jogo como esse, que nós vamos ver o Vila do início ao final pressionando, jogando para cima, linha alta, marcando saída de bola, né, a todo momento. Mas eu acho que a escalação do Eliel, do próprio Polvidiero, traz um pouco de velocidade, né? O Souza por dentro, jogador experiente na hora de pisar na bola, e ele tem uma dinâmica diferente. Então eu gosto, eu acho que é por aí. Eu acho que agora o que vai valer é a determinação, é a concentração do jogador, né? De estar ligado desde o início, de estar ligado no momento em que a Ponte mais precisar, no momento da pressão, o jogador está concentrado, ciente e fazendo aquilo que foi determinado do vestiário. O Pintado é um bom treinador e eu espero ver uma Ponte preparada para essa pressão e preparada para tentar surpreender. Dá para vencer o Vila? Claro que dá. O Vila já perdeu jogando no Oba para times que estão embaixo na tabela também. Por que não a Ponte fazer um jogo de muita concentração, de muito empenho, de muita intensidade, marcando a hora que tiver que marcar e a hora que tiver a bola jogar? É isso que eu espero da macaca Leandro Bolis. Tudo pronto, a bola vai rolar no Oba em Goiânia. Saída com Vila Nova, vamos juntos. O Vila com a camisa vermelha, o calção branco e a meia branca. A macaca com a camisa número 1, com a faixa tradicional preta, camisa branca, calção preto e meia preta. Hoje, em função do uniforme do Vila Nova, a Ponte com a camisa número 1, mais o calção e a meia com o preto. Do time Ponte Bretano, que fica à nossa direita e esquerda, consequentemente o Vila Nova. 7 da noite, tudo pronto, a bola vai rolar. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva aqui para a Rádio Bandeirantes. Jogo difícil para a macaca. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo e tem a macaca em campo, então arrebenta. Arrebenta, macaca! Oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você ligado no AM, no FM, também do YouTube. Tenta o time do Vila Nova, lançamento no comando pra ninguém do Vila. A bola fica fácil com o goleiro Kaique França, jogando todo de amarelo. Ele mata no peito, coloca no terreno, sai jogando curtinho para Matheus Silva. Domina, para, prende, olha, pensa, observa e volta para Kaique França. Capitão, o xerifão Fábio Sanches se sinaliza, ele rola aqui na esquerda para Arthur. Aperta a marcação, o time do Vila Nova. Bola solta na ponta, a primeira participação do Polvidiero. Ele empurra por dentro para Souza, restreando com a camisa da macaca. Fez o passe para Felipinho, Felipinho para Matheus Silva. A Ponte fica com a bola no comecinho, bola de novo para Souza. Souza no meio, empurrou na ponta para Luiz Felipe, dominou, a bola escapou, mesmo assim ele controlou, apertou na marcação. Rodrigo Gelado tocou na bola, deu uma esfriada no jogo e a bola saiu. Lateral para a macaca bater. A Ponte que hoje tem a volta do Gé. O Gé
jogou contra o Sampaio Correia, mas hoje retornando ao time titular. Depois de quase um turno já ficou de fora, teve um probleminha no quadril, passou por um procedimento cirúrgico, mas está de volta. Jé, que foi muito importante na conquista da Série A2 no comecinho do ano e consequentemente o acesso. Passe no comando, tira a defesa, a bola volta para o time do Vila Nova. Passe por dentro do Léo Duarte, encontrando o Lourenço, volta para cima dele. O árbitro parou, marcou a falta em cima de Igor Henrique, o jogo está parado, Vladimir. Falta do Felipinho, né? Quando dominou ali o meia da equipe do Vila Nova, o Felipinho o puxou, por isso a falta foi marcada. O Polvidiero se escreve P-A-U-L-V-I-L-L-E-R-O, mas como é colombiano, Polvidiero. No time da Ponte, veio também do Náutico, né, Vladir? Exatamente, vindo do Náutico, além do Polvidiero e do Souza, o jogador que está no banco de reservas, o Gabriel Santiago. Tem falta Macaca para bater aqui para a esquerda no campo defensivo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Escolha, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte perde a bola sai a lateral para o time do Vila Nova cobrar. Com o Rodrigo Gelado, ele volta a bola para Doma. Doma empurra para o capitão Rafael Donato, experiente, grandalhão, fez o passe para Léo Duarte. Aperta o Polvidiero, já também aperta Donato, dá um bico na bola. Levanta para o campo de ataque, vai subir o Arthur por trás. Chega tocando no corpo do jogador da Ponte, o Igor Henrique, mas mesmo assim o Arthur descia para trás e o Fábio Sanches recua para o goleiro Kaique França. Com 3 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0, o torcedor vem ainda, vai ainda chegando ao Oba. O estádio nesse momento está praticamente lotado, não é difícil, é um estádio pequeno, acanhado, repetindo, né, um local que ainda serve de centro de treinamento para o Vila Nova. O Vila utilizava o Serra Dourada, utilizava também o Estádio Olímpico em Goiânia, mas com a opção do seu rival o Goiás de jogar na Serrinha, o Vila Nova joga no Oba, assim como o Atlético Goianiense, que joga no Antônio Ascioli. Vem para o campo de ataque de novo o time do Vila Nova, boa bola por dentro, Caio Dantas, com liberdade para o Guilherme Parede, tentou bater para o gol, a bola foi mascada na tentativa de chute, para tranquila defesa do Kaique França, Vladimir Catarino. A bola foi amortecida, né? No arremate ela acabou desviando na zaga e sobrou fácil nas mãos do goleiro Kaique França. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comecinho do jogo, placar de 0-0. O Souza tá olhando por quarto árbitro, já tá reclamando com o árbitro. Ambos queriam lateral para Ponte, o árbitro sinalizou pro time do Vila, tiro de meta não. Lateral já batido pelo time do Vila. Como eu disse na abertura da jornada, no primeiro turno a Ponte venceu o Vila por 1-0 e naquela ocasião tirou a invencibilidade do Vila Nova. Vila Nova até então era o único invicto na competição. O Vila que tem a melhor defesa da competição, encarando a Ponte que tem o pior ataque ao lado do ABC, com apenas 16 gols marcados. Vem para o campo de ataque o time do Vila, proteção do Arthur, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater, diga. Você citou a vitória da Ponte no primeiro turno, o gol foi marcado pelo Pablo Diego, né? Cobrando o pênalti, Pablo Diego, que na próxima semana deve começar o trabalho de transição para voltar aos gramados. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 5 minutos, primeiro tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada no Oba em Goiânia. Vila Nova e Ponte, Vila Nova 0-0, Edu. 21h30 dessa sexta no Frasqueirão, ABC versus o Sport. Amanhã, destaque para o Mirassol joga em Criciúma 15h30. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desce o time do Vila Nova pela esquerda, desarmado, mas a bola sobrou, o chute pro gol, Palma, Kaique França! Na finalização de Caio Dantas, Kaique França vai buscar no cantinho, mete a bola para fora, cedendo o escanteio e evitando o primeiro gol do jogo, Vladimir Catarino. O passe foi do Luiz Felipe, né? O lateral da Ponte que tentou tirar e acabou ajeitando para o Caio Dantas, que bateu com força. No cantinho buscou o Kaique França, espalmou linha de fundo, escanteio Vila. Primeira grande oportunidade do jogo e foi do time do Vila Nova. Tem escanteio Vila para bater, vem para cobrança, Lourenço pressiona o Vila, placar de 0-0, os zagueiros se sobem. O Igor Henrique que é bom de cabeça por ali, marcado pelo Fábio Sanches. Vem Lourenço para cobrança pelo setor canhoto, 0-0. Autorizado o pé direito, levantou na primeira trave e subiu para afastar a defesa.
com Souza, mas a bola volta pro Lourenço, ele mata no peito, coloca no terreno, ameaça cruzar, não cruza, soltou pra Gelado, pega em outra bola, levantou pro Doma, entre corta Gé, parcialmente vai atrás da bola e tira de qualquer maneira pra Macaca. A sobra fica com o Paul Vidiero, dominou mal, mas a bola sobrou pra Gé, ele bota na frente, vai pra dividida, levou a pior o jogador do Vila, o Gé também caiu. Mas ficou caído ali o Léo Duarte. O jogo está parado nesse momento. Foi marcada a falta, Vladimir. O carrinho foi dado pelo Léo Duarte ali para cima do Gé. E na passada, o Gé acabou acertando o Léo Duarte na coxa, né? Pisou na coxa, sem querer, obviamente, mas doeu bastante. Por isso ficou caído o jogador do Vila Nova. Gleger Zorzinho, o nosso especialista no comecinho do jogo. Kaique França foi obrigado a trabalhar. Anota o conceito, o grau de dificuldade desta defesaça do Kaique França, Gleger. Defesa bonita, né, Boles? Aliás, eu e o Carlos Henrique estávamos falando sobre a solidez defensiva da Ponte. Deve-se muito a esse goleiro da Ponte. O Kaique é um baita de um goleiro. Que defesa difícil no chão, né? Ele faz o movimento correto. Grau de dificuldade, como gosta o Catarino, 7,95. Nem chegou a 8, então não é defesaça? Tô criterioso, você sabe disso. Demais. Elevado à quinta potência. Vem de novo o time do Vila Nova. Passe na esquerda para Rodrigo Gelado. Levou para o fundo, prepara o cruzamento. Pé canhoto. Levantou, cruzou para a boca do gol. Fábio Sanches tirou mal, tirou por meio da área. Chega, Matheus Silva para afastar. Mas ela volta no rebote para o time do Vila. Léo Duarte dominou a bola e escapou. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria e ainda tá sentindo a coxa, né, Vladimir? Ainda bem, né? Já pensou se não tivesse? Colocou a mão ali na coxa direita, o Léo Duarte, ainda daquele lance com o Gé. Mas tá tudo ok com ele, é bola pra Ponte. 0-0 no Oba em Goiânia, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse o Uesco Ferramentas, wesco.com.br. Tá reclamando ali o Guilherme Parede com o árbitro tá pedindo calma para ele. O árbitro é grandalhão, quase 2 metros de altura. Luiz Felipe levanta a bola para o grande ataque, tentou lá na ponta, tira a defesa como ele é. Afastou a defesa, brigou Leonaldi, a sobra fica com o Guilherme Parede, girou Felipinho, chega na bola, desarma para Macaca, soltou para Leonaldi, que abre na direita para Luiz Felipe, vem embora Macaca, lançamento no comando para Eliel, a bola quica no gramado, ganha velocidade, sai tranquilo do gol, Denis Júnior para fazer a defesa. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero também ouvi-lo. Comecinho do jogo, a única chance do jogo foi do Vila, 0-0 CH. O Paul deu uma bobeira, né? Ele foi fazer um passe, acabou errando, interceptado pelo jogador do Vila e veio o contra-ataque, quase saiu o gol do Vila. O Vila é um pouco melhor que a Ponte, mas eu preciso assistir um pouco mais. O posicionamento é Felipinho como primeiro volante, o meio campo da Ponte, lado direito Leonaldi, lado esquerdo e um pouco centralizado Souza. Então, aparentemente, de vez em quando, o Vidiero fecha também pelo lado esquerdo. Mas eu gosto desse posicionamento. Agora, eu vou repetir o que eu disse antes do jogo começar. O time está muito ansioso, né? Precisa ter um pouco mais de calma. Mas está, por início de jogo, 10 minutos, está bem postado por enquanto a Ponte. Bola aqui atrás para o time do Vila Nova, recuada para o goleiro Denis Júnior, pressiona Jean, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, Guilherme Parede, ajeita para Rodrigo Gelado, vem embora para o grande ataque, ultrapassa a grande marcatória para Caio Dantas, ele dominou, girou habilidoso por dentro para Léo Duarte, chegou o Paul Vidiero, tentou tirar, não conseguiu, a bola sobrou para Guilherme Parede, sai da ponta, vem para meia, encara a marcação do Arthur, pé canhoto, boa bola na área de cabeça, o desvio, um tapa na bola do Kaique França, voltou para Caio Dantas, tentou, tira de qualquer maneira, Felipinho, no desvio de cabeça lá do outro lado do Juan Christian, quase o Vila abre o placar. Fiquei com a impressão de que o Kaique França não achava, não esperava a finalização do Juan Christian, deu um passo para trás e fez a defesa, um tapa na bola evitando o gol do Vila, Vladimir. A impressão que deu era que o Juan Christian ia cabecear a bola para dentro da área, né, para tentar alguém lá no meio, mas mandou pro gol, e aí bem colocado o Kaique França na recuperação, espalmou a bola. Segue 0-0 no Oba em Goiânia. A bola para Arthur. Arthur volta a bola para Matheus Silva no câmbio defensivo. Macaca, passadas largas, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira. Bora, Macaquinha. Lá na ponta para o Luiz Felipe, dominou mal. Chega na marcação, toca na bola. Juan Christian, a bola sai. Lateral para Macaca, bater com o Luiz Felipe. Soltou para Felipinho. Felipinho domina, trabalha para a canhota. Volta para Matheus Silva. Tem o Fábio Sanches como opção. Ele prefere o recuo para o goleiro Kaique França. Abandonando a sua grande área. Kaique França domina, ajeita para Macaca, peca em outra bola. Levanta para o campo de ataque para Eliel. A
bola passa por ele, passa também pelo Doma. Sobra para Rodrigo Gelado, ele recolhe para sair jogando para o time do Vila Nova. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse para saber mais, aromadeservas.com.br. Desce o time do Vila aqui pela direita com Léo Duarte. A tabela no 2 com o Juan Christian. Já empurrou na ponta para Caio Dantas, para Igor Henrique, para Ralf. Ele bota na frente, tira a defesa. A bola sobra dentro da grande área. Tirou Fábio Sanches, tirou mal. No peito do Ralf, chega Arthur para afastar. Tira definitivamente, expulsa. A bola sobra para Eliel. Eliel dominou, girou, falta. Falta para cima dele, o árbitro parou, marcou um pouco antes da risca do meio campo, Vladimir. E pede calma ali pro jogador do Vila Nova, quem cometeu a falta. O lance nasceu de um chutão do Arthur, caiu no pé do Eliel, que é puxando o contra-ataque até sofrer a falta cometida pelo Rodrigo Gelado. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Você ligado nesta sexta-feira com o Timácio de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São as emoções da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola para Macaca, como Eliel faz boa finta, empurrando como no pra Gé. Gé tentou para Eliel, tira a defesa, briga, Gé pelo alto, voltou para Pô, Virarejo, tentou, girou, Gé tentou, insistiu no lance, perdeu. Chega a zaga do Vila para cortar com Ralf. Ralf para Lourenço, de primeira já meteu aqui na ponta para Juan Christian, recolheu, dominou, boa, a bola metida para Igor Henrique, levou para o fundo, prepara o cruzamento, estica a perna, faz o corte, Matheus Silva, colocando pela linha de fundo, cedendo o escanteio pro Vila, Vladimir. A velocidade é uma marca do Igor Henrique, né? Lançamento para ele pela direita, Matheus Silva chegou tocando, apenas toquinho na bola, foi pela linha de fundo, escanteio Vila. Tem escanteio Vila para bater no comecinho do jogo, cresce a galera do Vila, o Tigrão Goiano, que vê a oportunidade de voltar a disputar a elite do futebol nacional, que não ocorre desde a década de 80. Tem escanteio Vila para bater, 13 minutos e meio ao primeiro tempo, 0-0, 27 graus em Goiânia. Tá sentindo ali o jogador da Ponte, colocou a mão na coxa. Fábio Sanches. Fábio Sanches, né? É o Fábio Sanches, né? O capitão. O Donato já pediu pra trocar. É, rapaz. Não dá pra ter. agora vai ter que trocar mesmo, porque o próprio médico da Ponte pediu alteração. Que pena, né? Parece ser muscular o problema do Fábio Sanches. Vai ter que sair. É a posterior da coxa, né, Vlad? O Arthur já virou capitão ali. A braçadeira já tá com o Arthur. É a postera, né? Você vê que ele já coloca a mão, levou a mão na posterior, não tem como. A hora que apareceu a imagem, ele com a mão na parte de trás da coxa, já deu para perceber que tem que sair. É problema, né? Problema para a Ponte, porque o Fábio é um dos líderes desse time, para mim um jogador mais regular. A gente tá vendo o momento que ele sente ali, olha lá. Tem jeito, já foi. Provavelmente vem Tomás Kaique aí, né? Estamos aguardando a definição de qual vai ser o substituto, é ele mesmo. Tomás Kaique com a 13 vai entrar no lugar do Fábio Sanches, 27. E entra em uma situação, né, CH, não tão propícia assim, né? Com o Vila atacando, o cara acabou de sair, ele entra meio que sem muito fazer o aquecimento, mas enfim, é o que tem pro momento, hein, CH? Depois do escanteio. Tem escanteio o time do Vila para bater. Vamos chegar a 15 minutos deste primeiro tempo. Portanto, a Ponte perde o seu capitão Fábio Sanches. Levantamento na segunda trave para Donato. Subiu, tirou a defesa. A bola volta para o Polvidiero. Já meteu de primeira para Eliel na velocidade do garoto. O colombiano pediu o comando, mas aí o Eliel se atrapalhou. Tentou matar a bola escapou. Bateu no pé direito, no pé esquerdo e saiu. Lateral de graça pro Vila bater. Fala aí, CH. Então, eu ia perguntar pro Catarina. Tá me escutando, né? Tá na escuta, Catarina. E olha o Vila chegando, falhou o Arthur, a bola sobrou para Guilherme Parede, bateu cruzado pra boca do gol. Tira Matheus Silva, coloca pra lateral. Pois não, CH. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por causa de quem que o Mailton não tá no banco? Opção do treinador, né? Opção do técnico Pintado em não ter levado o Mailton, viu, CH? Ok. Vem para o campo de ataque, o time do Vila, dominando a ponta, Guilherme Parede, gira pela canhota, botou na frente, tentou escapar da marcação do Luiz Felipe chega, Guilherme Parede, habilidoso, levou para o fundo, bateu cruzado, veio o toque, a bola passa à esquerda. Foi aquilo que eu disse agora há pouco, né? Tomás Kaique frio, a bola passou na frente do zagueiro, ele não tirou. O Polvidiero ainda pressionou o Léo Duarte, que não conseguiu desviar. Na verdade era outro jogador que dava nele, o Guilherme Parede.
Foi ele quem desviou perigosamente, hein, Vladimir? Era o Léo Duarte. Era ele mesmo. Era né? o Léo Duarte quem tentou ali a jogada, finalizar a jogada, mas para sorte da Ponte ele não alcançou como queria, ela foi pela linha de fundo. E atenção! Pois não, CH. Você sabe que essa dificuldade de falar o nome do Paul Breitner, Vidiero, me causou problemas, né? Então eu vou dar uma dica pra você. Eu fiquei uma madrugada toda, o Gleger também estava com dificuldade. Eu separei as sílabas, né? E fiquei treinando. Vidiero. Foi difícil, mas eu acho que agora eu aprendi, viu, Bolas? É só uma dica. O grande problema é que na narração você não tem muito tempo pra Vidiero. A bola já tá lá na frente. Esse que é o grande problema do narrador, né? Você tem toda a razão. Pra gente aqui fica muito mais fácil. Mas é o que eu fiz, deu certo, então eu quis ajudar o amigo. Vou seguir a sua dica. E torcer para que o Paul Vidiero marque na sua estreia como titular. Vem embora, Macaca com Souza. Souza para Léo Naldi na entrada da grande área. Bateu pro gol com a canhota. A bola foi desviada. O goleirão se esticou e evitou a saída da bola porque seria escanteio. Evitou e com isso vai sair jogando pro time do Vila. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 17,5 o primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 28ª rodada no UBA em Goiânia. Vila e Ponte, Vila 0-0, Edu. Hoje foi a estreia de Neymar e ele entrou a 18 do segundo tempo, estava 2-0 para a equipe dele. Ele participou dos outros 4 gols. Final Al Hilal do Neymar, meia dúzia, Al Riyadh 1. Aliás, a Liga Saudita você confere na tela da Band, que amanhã tem Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo e Atlético Goianiense, 5 da tarde, a bola rola pré-jogo às 4h20 com o comando de Carlos Batista. Aqui o jogo está parado, falta dele, do colombiano Paul Vidiero, Vladimir Catarina. Pois não, Leandro. O Paul Vidiero acabou cometendo a falta para cima do Ralf, né? Inverteram-se os papéis ali, a falta para o Vila Nova cobrar. Tem um Tigrão, mascote do time do Vila Nova, atrás do gol do Kaique França. Não é o nosso, não, é o deles, né, Vladimir? Até porque o deles está um pouquinho mais gordinho que o nosso, né? E o nosso, nesse momento, de folga na sexta-feira. Deus do céu. Atenção, escanteio pro Vila bater, placar de 0-0, 18h40, primeiro tempo no Opa. A barreira está muito próxima da bola, em especial ali o Eliel. Por isso o árbitro pede para que ele dê uma afastada. Vem para a cobrança na falta na ponta direita o time do Vila. Guilherme Parede levantou na primeira trave, entre quarta Felipinho. Eliel vai subir sozinho, escorou de cabeça, passou do Souza. Souza mesmo assim conseguiu tocar na bola, mas o colombiano Paul Vidiero não chega. A bola sai em lateral para o time do Vila bater, justamente na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ainda nesta noite de sexta-feira tem mais futebol para você. Daqui a pouquinho tem Rogério Assis na transmissão de Palmeiras e Goiás. 9h30 a bola rola, o apito final vai até as 9h30. 9h30 tem bola rolando o Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui vem o Vila com o Léo Duarte, pé direito na bola, levantou para Caio Dantas, passou, sobrou para Juan Christian, dominou Tamaré, pé direito, ele bate, foi bloqueado o chute. Volta no rebote para o time do Vila, lá pela canhota, Rodrigo Gelado, recolheu, dominou, soltou para Lourenço, vai bater pro gol, pé direito, Lourenço jogou lá no Serra Dourada. Lourenço, você é o 10 do Vila, mas merece 10 letrinhas. Conta comigo, Lourenço. Lamentável! Vladimir Catarina. Tava todo fechado o time da Ponte, mas o Lourenço poderia, pro Vila Nova, ter caprichado melhor no chute. Não foi o que ele fez. Mandou a bola direto por cima para fora. Boles. Oi. Sabe que você estava falando aí do Oba, né? Que hoje é o estádio do Vila. Vila que tem um centro de treinamento ali ao lado do aeroporto. Tem uma história engraçada que todos sabem que eu joguei no Vila, né? E a gente treinava aí no Oba. O treinamento, a concentração era tudo aí. E tinha um rapaz que cuidava do campo, chamava Gerson, né? E uma vez o Luiz Carlos Martins, era o técnico do Vila Nova, marcou um jogo treino. Era umas 8 horas da noite, ele marcou para o próximo dia de manhã. E aí chamaram o Gerson, ligaram para ele de urgência, para que ele fosse marcar o campo. E o Gerson estava num boteco que tem ali ao lado do Oba ali, tomando uma birita. Você imagina como é que ficou a marca do campo. E o Gerson, a gente já imagina como é que era a protuberância abdominal do funcionário do Vila. O Vila que ataca pela canhota com o Juan Christian. Dominou, limpou, bateu com a canhota. Kaique França! Um tapa na bola
do goleiro no chute cruzado de novo de Juan Christian, que balançou pra cima do Luiz Felipe com a canhota, meteu pro gol. Um tapa no Kaique França, mandando pra fora, Vladimir. Extremamente sutil, mas importante o toque do Kaique França, linha de fundo, escanteio Vila. 21,5, primeiro tempo 0-0, escanteio, Vila pressiona no Oba. Partiu Lourenço, pé direito fechado pra boca do gol, tira a defesa. Não, o último a tocar na bola foi o Donato. Na disputa pelo alto com Gé. É tiro de meta para Macaca bater. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E até aqui as estreias, podemos considerar assim, de Souza, a reestreia do Souza e também do colombiano Paul Vidiero. E aí, CH? Por enquanto, figuras decorativas. Não acrescentaram, o jogo também não está permitindo. O time do Vila Nova manda no jogo. O Vila manda no jogo e o melhor em campo é Kaique França. Este é o resumo até agora de 22 minutos em Goiânia, 0-0 por enquanto. Tem mais Vila, mas o jogo será paralisado. Um lançamento, o Arthur foi para a dividida com o Igor Henrique, acabou levando a pior o Arthur. Confere ali se está sangrando, não está. Chega também o Tomás Kaique. E parece que, infelizmente, está tudo ok com ambos. Por falar nessa situação, por gentileza, Vladimir Catarino atualizando as informações do Júnior Tavares. Como é que está o Júnior Tavares? A Ponte que hoje emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador. A Ponte já afirmou que não vai divulgar detalhes a pedido da própria família do Júnior Tavares, mas já informou que ele está, inclusive, internado. Vai passar por alguns exames, alguns procedimentos para saber exatamente a gravidade do problema com o Júnior Tavares. É uma pena, né? O jogador que, por enquanto, está afastado das suas funções. Bola. Muita força aí ao Júnior Tavares. Também foi importante no primeiro semestre, na campanha vitoriosa da Macaca no Campeonato Paulista da Série 2. Aqui desce a Macaca. 23, primeiro tempo, 0-0. Luiz Felipe com o pé direito, tentou o cruzamento, a bola bateu no Juan Christian. Volta espirrada para Souza. Souza tem Léo Naldi na meia. Ele cruza lá dentro pra boca do gol. Tira a doma. Volta para Caio Dantas na intermediária. Câmara ofensiva pro time do Vila. Aperta Felipinho, passe errado, voltou de graça pra Gé, mas o jogo tá parado. O Gé bateu pro gol, mas o árbitro já havia paralisado o jogo, Vladimir. Não tava valendo não. O Gé até caprichou ali na finalização, mas o jogo já estava paralisado. A posse é do Vila Nova. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, Vila Nova e Ponte Preta, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola para Rafael Donato, a Ponte dá uma apertada, Léo Duarte toca mal, Arthur escorregou, acabou atingindo o jogador do Vila, o lance segue, bola para Igor Henrique, dominou, escapou, limpou, fintou, escapou da falta, escapou no segundo lance também, lá na ponta esquerda ele meteu para Rodrigo Gelado, ajeita, domina o lateral esquerdo do time do Vila, aqui nesse momento é um ponta, tentou levar para o fundo, marcação dupla para cima dele, a bola bateu, rebateu e saiu, lateral para Ponte. Lateral para Macaca bater. E para você, Gleger Zorzinho, como é que tá o jogo? 0-0 em Gleger. O jogo tá o esperado. O Vila pressionando, tem mais a bola, posse de bola, chega com perigo, né? O Kaique França fazendo grandes defesas e a Ponte não traz nenhum desconforto, né? Para a defesa do Vila Nova. Precisa ter um pouco mais de tranquilidade, bola no chão, né? Muito espetada, bola toda hora bola aérea, toda hora lançando bola ali, ó. Fica difícil. Olha o Macaca chegando, já tentou de cabeça para Eliel, mas o Eliel já estava impedido, Gleger. Então, toda hora fica viajando bola. Não dá, você tem um planejamento de colocar dois homens de velocidade pelo lado, essa bola precisa nascer no meio de campo. O Leonaldi muito mal no jogo, né? É uma pena isso, porque ele é bom jogador, mas ele não consegue acertar. Há pouco tempo atrás ele errou um passe de 3 metros, então não pode. Essas coisas não podem acontecer. A iniciação da jogada, ela precisa ter qualidade. Ela precisa ter competência, e é isso que está acontecendo com a Ponte. Aí o que acontece? A bola cai aqui no pé do Arthur, bola lançada, cai no pé do Luiz Felipe, bola lançada. Agora mesmo o Souza aí tentou um cruzamento quase no meio de campo. Calma, tem que ter calma, põe a bola no chão, roda de um lado para o outro. Aproximação, é isso que está faltando para a Ponte. Jogo muito importante, 28ª rodada. Os times que estão no G4 estão de olho neste jogo. Os times que estão também da parte de baixo da tabela de classificação. Vila Nova e Ponte Preta. Você ligado com o Timácio de Carlos Batista. Estamos no AM 1170, no FM 85.7. Para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Pois não, Vladimir? Não, só para atualizar a informação positiva, o Júnior Tavares já está em casa, viu? Não está mais no hospital, já está em casa. É torcer agora
agora pela sua recuperação. Rodrigo Gelado vem para a cobrança do lateral para o time do Vila. Jogou lá dentro. Donato tentou de cabeça. Subiu com ele. Luiz Felipe. A bola fica viva. Tentou ainda o time do Vila com o Igor Henrique. Dominou. Soltou atrás. Mas o jogo já está parado. O árbitro marcou impedimento. Bandeira, na verdade, impedimento ou a bandeira. Impedimento do Igor Henrique, que teve uma rápida passagem pela ponte. Jogo parado. É posse de bola para Macaca. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26:40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta você, eu confirmo, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Oba, em Goiânia. Ponte 0, Vila Nova também 0, Etu Pinheiro. Olha, Brasileirão hoje 2 jogos, 20 horas, Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal, 21h30, Allianz Parque, Palmeiras e Goiás. Felipinho domina pelo meio, perdeu a bola, vai atrás, recuperou o time do Vila, pediu falta, o árbitro manda seguir, bola na meia esquerda para Souza. Souza domina, carrega, passou o Polvidiero, ele puxa a bola pro pé direito, puxou para Canhota, levou pro fundo, bateu cruzado, a bola foi desviada pelo Léo Duarte, se perdeu pela linha de fundo, é escanteio para Macaca. O Souza ficou esperando alguém se posicionar, né? Quando o Polvidiero passou, ele não fez o toque, preferiu chutar, ela bateu no Léo Duarte, linha de fundo, escanteio para Ponte. É o primeiro escanteio para Macaca no jogo, placar de 0-0, Souza vem pra bola, pega bem na bola com o pé direito e é do jeito que ele gosta aqui pra Canhota, quem sabe é Macaca, então capricha que dá, Souza, 0-0, vamos chegar a 28, a Macacada reunida. Souza pega, tira o microfone que tá atrapalhando e vem pra cobrança do escanteio pra Macaca. Souza, 0-0, placar do jogo, mãos na cintura, preparado, concentrado, o árbitro vai autorizar um bolo de jogadores dentro da grande área do Vila. Partiu pra bola, Souza, pé direito, levantou na segunda trave, subiu, doma pra afastar. A bola volta na entrada da grande área, brigou ainda a Ponte, Felipinho vai insistir no lance, dividiu, tocou na bola, afasta de qualquer maneira, Rodrigo Gelado. Ela cai com o Juan Christian, domina, protege bem, solta na ponta, vem embora pro campo de ataque, o time do Vila com o Lourenço, botou na frente, caiu, o árbitro vai marcar a falta. Falta marcada em cima do Guilherme Parede, que exige um cartão amarelo para o jogador da Ponte, Vladimir. Não tem que exigir, né? Era o Léo Naldi quem estava ali na marcação para cima do Guilherme Parede, derrubou o atacante do Vila Nova. Aparentemente não vai pintar cartão não, mas é falta para o time da casa cobrar. Olha, você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. 29, primeiro tempo, 0-0. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É mais um lance de bola parada para o time do Vila. O Tigrão Goiano, 0-0, placar do jogo. Vamos chegar a 30 minutos. Autorizada a cobrança. Lourenço vem para a bola, levantou na entrada da grande área. Tira com a coxa direita, Gé. A sobra volta ainda para o time do Vila Nova com Parede. Parede empurra na ponta para Igor Henrique. Devolução para Juan Christian. Levou para o fundo, prepara o cruzamento e arranca escanteio. Gé auxiliando a defesa, toca na bola para sair aqui na direita. É mais um escanteio para o Vila Nova bater. É o Souza quem chegou na marcação, tocou na bola por último, escanteio. Vai alternando os lados da cobrança o Vila Nova, mas tem outra chance de mandar a bola para a área. Agora sim quem cobra o Guilherme Parede, placar de 0-0, 30 minutos, primeiro tempo. Atenção total no setor defensivo da Macaca. Às 19h30 no horário oficial de Brasília desta sexta-feira. Vem para a cobrança do escanteio o time do Vila, 0-0, Guilherme Parede. Agora está reclamando com a bandeirinha. Reclama com todo mundo, Guilherme Parede. Pé direito na bola, levantou na segunda trave, reclamou para fazer isso, Guilherme Parede. Levantou na segunda trave, ninguém do Vila, afastou a zaga da Ponte. Na sequência deu uma vacilada ali o Rodrigo Gelado, recuperou a Ponte, bola do Souza no comando para Gé, dominou, mas a bola escapou. Saiu em lateral no setor esquerdo defensivo para o time do Vila Nova bater. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiríssimo lugar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, primeiro tempo.
28ª rodada do Brasileiro da Série B no Oba, em Goiânia. Vila Nova e Ponte 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, esse Souza, número 18, fazendo a estreia hoje. Segue aí, o Borja. Desce a Macaca com o Eliel carrega a bola pelo setor esquerdo, passou o Arthur, meteu para Arthur, foi forte, mesmo assim ele chega no fundo, cruza mal. Cruzou curto e, consequentemente, a zaga do Vila tirou. Seguindo, Edu. Então, o Souza jogou na Ponte em 2010. Na época, o Souza era do Palmeiras. O Souza e o Ivo, que era meia, vieram do Palmeiras, e o Tinga, volante revelado pela Ponte, foi pro Palmeiras. O Tinga está com 32 anos e eu achei aqui, o Tinga hoje joga no país da Uganda, lá na África. Conseguiu serviço, Tinga. E o Souza tem 35 anos, né? 35 anos o Souza, portanto, reestreando com a camisa da Macaca depois de 13 anos. O Tinga, dizem, tá indo muito bem lá no Ugandão, hein? É, um campeonato... É o campeonato de Uganda, é o Ugandão. Convenhamos, não é tão forte assim. Vamos chegar a 32 primeiro tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lançamento do comando, tirou o Tomás Kaique. Para você que está chegando agora, o Tomás Kaique entrou no lugar do Fábio Sanches. Sentiu a posterior da coxa direita e foi substituído. Lateral para o time do Vila, bater aqui pela direita com o Léo Duarte. 32-0-0. Estamos no AM 1170 no FM. 85.7 para a região de Campinas. 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Estava um pouco à frente do local correto para a cobrança o Léo Duarte. O Diógenes foi lá e pediu para ele voltar e ele ficou revoltado. Agora sim cobrou Léo Duarte para Lourenço, para Léo Duarte. Recomeça no meio campo para Doma, o Gé dá uma apertada, fez o passe por dentro para parede protegeu, soltou para Lourenço no círculo central, ele mete lançamento, bola esticada para Léo Duarte, escorou de cabeça, ficou na área para Juan Christian, bateu cruzado, é gol! É gol, 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 é gol. Do Vila Nova! Juan Christian tem a 11 estampada na camisa. Bola esticada, o desvio de cabeça, o Arthur subiu, não achou. Juan Christian, mesmo com pouco espaço para bater pro gol, ele bateu cruzado e o Kaique França falhou no gol. Entre o pé da trave e o goleiro, a bola passou e o Vila Nova sai na frente em Goiânia. 33 minutos, primeiro tempo, tá registrado Juan Christian. Vila Nova neste momento de volta ao G4, 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Uma infelicidade do sistema defensivo da Ponte. Primeiro no lançamento para o Léo Duarte, às costas do Arthur, que não conseguiu impedir que o lateral tocasse nela. Ele ajeitou ali por Juan Christian, que aproveitou um pequeno espaço entre a trave e o Kaique França, que não conseguiu impedir que ela entrasse no espaço onde parecia que não caberia uma bola, coube. O Juan Christian foi às redes e o Vila Nova abre o placar 1-0. O lance está sendo revisado no momento em que o Léo Duarte escora de cabeça, ganha do Arthur e a bola chega no Juan Christian. Mas me parece no primeiro momento que não estava impedido. Gleger Zorzinho, o gol está confirmado. Kaique França falhou, né, Gleger? Falhou, você não pode tomar um gol desse, né? Quase na linha de fundo. O jogador chutou por chutar, né? Tava chegando a marcação ali, acho que era o Souza que estava junto com ele, e ele se desfez da bola. E aí o Kaique ele tava até bem posicionado, né? Mas aí demorou para deitar o corpo, fez um movimento completamente equivocado. E aí falha o Kaique, mas o Kaique tem crédito, né? Tava bem no jogo, inclusive, é uma pena mesmo. E, o primeiro gol do Vila sai numa falha do Kaique França. Olha a ponte aí. Vem para com o Luiz Felipe, com o pé esquerdo, cruzou de cabeça, Eliel vai marcar e é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Respaldado, preto e branco é sua cor. Ele é o cruel! Tem a 9 estampada na camisa! Imediatamente
imediatamente após sofrer o gol. A Macaca no primeiro ataque, Luiz Felipe domina pela ponta direita, puxa a bola pra canhota e cruza na medida pra Eliel. O garoto se antecipa, a zaga do Vila Nova na risca frontal da grande área. A marca do artilheiro, cheiro do gol, desvia de cabeça pra empatar o jogo e claro, opa! A Macaca vai pra cima e empata o jogo. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Eliel de cabeça na marca de 35 minutos de bola rolando. Solte o grito, grita comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Goiânia. Eliel de cabeça empata o jogo. Ponte Preta 1, Vila Nova também 1. Denise Júnior não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca é este, Vladimir Catarino. Resposta imediata da Ponte, né? Logo após tomar o gol foi o ataque, belo cruzamento, uma assistência, um passe perfeito do Luiz Felipe na cabeça do Eliel, entre os dois zagueiros do Vila Nova, colocou para o fundo das redes, sem chances nenhuma de defesa para o goleiro Denis Júnior. 7º gol do Eliel nesta temporada. Tá na frente, aliás, agora tudo igual, né? No placar 1-1, Boles. Carlos Henrique, o bate pesado, o melhor dos mundos. A Ponte leva o gol aos 33, mas aos 35 empata o jogo em Goiânia, CH. É uma pena que o gol do Vila tenha saído da maneira que saiu, na falha do Kaique França. Já comentado por vocês, eu concordo, mas ainda bem que imediatamente esse menino tem um posicionamento dentro da área que é um negócio muito sério, muito sério. E a assistência, né, do Felipe, que foi um negócio extraordinário de perna esquerda. Gol importante. Vamos ver se a Ponte se encontra na partida. Até o presente momento, apesar do placar, apesar do gol importante da Ponte, o Vila é melhor. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 37-38 agora, primeiro tempo. No Oba em Goiânia, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida do Vila comemorou, mas imediatamente a Ponte deu a resposta. 1 pro Vila, 1 pra Macaca, Edu Pinheiro. Olha, no meu prontuário, Eliel, 7 gols esse ano, marcou 1 ano passado contra o Náutico na estreia, então tem 8 gols, Eliel, menino da base. É isso aí, Eliel. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Ô Boris, estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo inteligente e informativo no Rádio do Brasil. Pois não, Edu? Não, os 3 últimos foi do Eliel, né? Eliel marcou contra o Ceará, marcou contra o Londrina e marca agora contra o Vila. Bem lembrado, e a Ponte nesse momento deixa, né, de ter o pior ataque da competição. Volta pro ABC. A Ponte marca mais um gol no Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, o terceiro seguido do garoto Eliel, o cruel da Macaca. Aqui vem para o time do Vila Nova. Recolhe e domina o time do Vila com o Juan Christian. Ele se livra da marcação do Souza. Pé direita, a bola enfiou no comando. Dominou Igor Henrique, tentou de bicicleta. A bola passa por toda a extensão da área. Insiste ainda o time do Vila com Caio Dantas. Lá pela canhota, marcação dupla para cima dele. Botou na frente, caiu. O árbitro apita a falta. Vai a loucura, Luiz Felipe diz que não atingiu o Caio Dantas, mas o árbitro marcou a falta. É praticamente um escanteio, Vladimir. É, já diria os antigos, né? Um escanteio. Não vai me dizer isso de novo, Vladimir. Um escanteio de mangas curtas. Meu Deus, né? Esta seria de mangas compridas, né? Porque tá bem lá no escanteio. Tá maior, até mais longe até do que o próprio escanteio. O Luiz Felipe não gostou não da marcação da falta, mas os dois chegaram forte, né? Tanto o Luiz Felipe quanto o Polvidiero. É falta para o Vila Nova cobrar rente à linha lateral lá pelo setor esquerdo. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
Falta pro Vila, Lourenço levantou pra boca do gol, tira a defesa, tirou parcialmente, voltou pra Ralf, toca mal na bola, entre quarta Eliel, tira de qualquer maneira, mas a bola volta pra Léo Duarte, lançou no comando pra ninguém, no vazio a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, é mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro. Siga o Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, e tem promoção rolando pra você. E já já também a narração do gol, a emoção do futebol no rádio. Já já a narração do gol de Eliel, o cruel, o garoto cruel. O gol de empate da Macaca. @Rádio Bandeirantes Campinas. Fala aí, CH. O que não funcionou nesse primeiro tempo, o Paul Vidiero não funcionou. O Leonaldi, como disse o Gleger, eu concordo, não está bem no jogo, apesar dele estar marcando muito próximo o camisa 10 do Vila. Não é? Está fazendo uma função tática muito importante ali pelo lado esquerdo, defesa, lado direito de defesa da Ponte, mas é muito pouco. Então, eu voltaria minimamente para o segundo tempo, sei que falta ainda um pouco mais de 9 minutos, 10 minutos para terminar esse primeiro tempo, nós estamos com 41, eu voltaria com o Paulo Baia no lugar do Paul. Bom, o jogo tá parado, houve um choque ali e o Gé acabou levando a pior, né, Vladimir? Tá caído, sendo atendido. Enquanto isso, o técnico Pintado aproveita para conversar com o Felipinho, também com o Eliel e com o Arthur, enquanto o Gé recebe atendimento médico. E eu aproveito para dizer a você que o Gleger Zorzin vai falar nesse momento. Pois não, Gleger? Eu concordo 100% com o que disse o CH aí, mas tem outro probleminha o time da Ponte. O Arthur parece estar dormindo, né? Teve aquele lance do gol que ele sobe de cabeça, mas sabe aquela subida que o cara não quer nada com nada? E teve outro lance ali depois do gol da Ponte, que ele tava dormindo também. Esse menino, olha o Vila. Olha o Vila chegando, Caio Dantas foi lançado, tá na área, Luiz Felipe chega, toca na bola quando o Guilherme Paredes se apresentava para finalizar. Ótimo corte do Luiz Felipe, a bola ainda desviou do Guilherme Paredes, foi embora, Vladimir. Foi preciso, né, no lance, o Luiz Felipe. Deu um toque na bola, ela ainda bateu no pé do Guilherme Paredes, foi pela linha de fundo, por isso é tiro de meta. Ou seja, se estivéssemos com 43 do segundo tempo neste mesmo patamar do jogo, o Luiz Felipe poderia ser um candidatíssimo ao craque do jogo, né, Glega? Exatamente, então, é o que eu ia dizer. O Luiz Felipe tá muito bem e o Arthur tá dormindo, pô. Esse menino aí, o número 11, o Juan Christian, tá deitando e rolando aqui do lado direito de ataque, né? E o Arthur parece que tá totalmente desconectado com o jogo. O jogo é pesado, duríssimo, exige muita atenção e intensidade, e ele tá totalmente, sabe, quando você vai passear no shopping lá, tá tudo tranquilo, beleza, sim, peito estufado. Sim. É isso que tá o Arthur, pô, num jogo como esse, meu amigo. Se eu sou o Kaique França, dou uma dura nele pra ver se ele acorda, porque o jogo aí, ó, a Ponte conseguiu empatar. Mas o jogo continua sendo duro e o Vila tá melhor ainda. E vem para a Macaca com Gé, enfiou para Eliel, domina no bico da grande área, chegou na marcação, Léo Duarte, travou e a bola saiu, lateral para Macaca bater do campo ofensivo, 43,5 o primeiro tempo, placar de 1 para Macaca, 1 para o Vila Nova. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolher quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E mesmo com este empate, o Vila Nova está voltando ao G4, mas pode perder a posição, porque os times que estão na parte de cima, na tabela de classificação, ainda vão jogar. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Sai para o jogo o time do Vila Nova, domina Lourenço, rodopiou, parou, prendeu o olho, pensou, tem Ralf pedindo, prefere partir para Igor Henrique, para Ralf, o veterano Ralf, 39 anos, fez o passe para Lourenço, curtinho na ponta para Doma se aventura no campo ofensivo, 44, já sobe a placa, 1 pro Vila Nova, 1 pra Macaca, é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira. Rafael Donato pressionado pelo Gé, empurra na ponta para Léo Duarte, soltou curtinho para Ralf, ultrapassa a liga na marcatória, bola no chão para Igor Henrique, dominou, rodopiou, girou, soltou na ponta para Rodrigo Gelado, segundo terço do campo, a Ponte bem fechadinha, evitação ofensiva rápida do time do Vila, que fica rodando a bola na entrada da grande área. Igor Henrique dominou, se livrou do primeiro, também do segundo, soltou aqui na ponta, quem domina é Léo Duarte tentou na ponta para Guilherme Parede, que não domina, chega bem Felipinho para cortar, a bola voltou para Arthur, vacilou, perdeu, opa! Na sequência o Léo Duarte esticou a perna, atingiu o Felipinho, o Arthur mandou seguir e agora ele marcou a falta do Lourenço para cima de Eliel, bem na risca do meio campo, Vladimir.
Foram 2 lances fortes, aí o árbitro acabou marcando apenas o segundo e teremos 4 de acréscimo. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o apito final. E mais uma vez o comando vai ser dele. É do Pinheiro. Hoje a 220 km por hora. O apito final é um oferecimento de Rocha Autopeças. Aproveite descontos especiais, acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Vem o Vila chegando. Atenção, cara a cara, Guilherme Parede bateu pro gol, Kaique França! Cresce na frente do atacante no limite da grande área e salva a macaca Vladimir! Cresceu, esta foi a palavra correta. Cresceu pra cima do atacante, impedindo que a bola passasse. Grande intervenção do Kaique. A Ponte tenta a resposta com o Povidiero. Recolheu, dominou, dá um tapa para volta para Luiz Felipe. Apito final, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Inova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida. Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. E em princípio a posição do atacante era legal. Defesaça do Kaique França. Gleger Sorzinho, nosso especialista. E essa defesa aí, hein, Gleger? Se redimiu do gol tomado, né? Porque seria um gol cara a cara, ele fez a leitura no tempo certinho, né? Porque fiquei até com a impressão que a bola tinha tocado nele, ele fora da área ainda, mas depois no replay, estava dentro da área, legal o lance. Conceito da defesa 7,85. Também tive esta impressão. E se a bola batia no braço do Kaique França fora da área, ele seria expulso. Bola para Léo Duarte, domina 47, vamos a 49. Falta do Souza para cima de Ralf. O jogo está parado na meia direita. Falta para o Vila. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Para você que está no seu carro com o rádio ligado no FM faixa estendida 85.7, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, também no AM 1170 e pelos aplicativos. Falta para o Vila, Lourenço levantou na área, subiu, tirou a defesa com o Tomás Kaique, volta para Rodrigo Gelado, já meteu na ponta para Juan Christian, pé direito levantou muito forte, a bola passa, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Entramos no minuto final, 48, vamos a 49 no Oba, em Goiânia. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila saiu na frente, mas imediatamente a Ponte empatou com o Eliel. E é o Eliel quem dominava. Deixou curtinho para o Povidiero. Acaba recuando para Matheus Silva. Empurra pela meia, passe curto do Leonaldo para Luiz Felipe. Se livrou do marcador. Ultrapassa a área marcatória e muito forte o lançamento para ninguém no vazio. A bola fica de graça para o time do Vila Nova. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos. Um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiríssimo lugar. Os últimos segundos da primeira etapa no Oba. Bola para Lourenço, domina no primeiro terço do campo, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, bloqueia Gé. Ele abre na ponta para o zagueiro Doma, D-O-M-A, Doma. Toma jeito, domina, empurrou, devolveu para a meia para Ralf pela meia direita. Ralf esticou na ponta para Guilherme Parede. Recolhe, domina pertinho na linha lateral para Igor Henrique, dominou, tentou a finta, mas não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Oba. E o placar da Bandeirantes aponta para você. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. A bola parou de rolar em Goiânia, meu caríssimo Edu Pinheiro. Meu caro Boris, atenção, produto radiofônico raro. Coisa rara, você vai ouvir daqui a pouco. Gol da Ponte, aonde? Gol da Ponte, nossa! A Macaquinha fez o gol, tomou uma na sequência, fez Eliel, o menino Eliel de cabeça, num cruzamento do Luiz Felipe. Meu caro Vladimir Catarino. Oi, Edu. Macaca, hoje uniforme diferente? Hoje a Ponte, devido ao calção branco do Vila Nova, usa a sua camisa número 1, né? A camisa branca, mas com o calção preto e também meiões pretos. Esse uniforme que a Ponte Preta tá usando lá no Oba, Edu. Ok, bom intervalo pra você. Qualquer volta, você volta em edição extraordinária, tá bom? Combinado, meu caro Edu Pinheiro, combinado. Combinado. E não teve amarelo, né? Teve amarelo pra Ponte? Não teve, né? Não.
No primeiro tempo, sem amarelos. A Ponte fez gol e não tomou amarelo. Coisa rara. Vamos lá, olha, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva. Começou com Fábio Sanches, mas com 14 minutos saiu contundido, levou a mão da sobrecoxa aí, entrou o Tomás Kaique e o Arthur. Olha, o meio de campo é Felipinho, atenção, hein, Felipinho, Leonaldo e Souza. Souza estreando, veio do Náutico, jogou na Ponte 2010 e na frente, colombiano Paul Vidiero, Eliel e o Gé. O Gé, depois da contusão pela primeira vez como titular contra o Sampaio, o Gé entrou no segundo tempo, o Eliel está no banco. Deixa eu ver, no banco tem Luan goleiro, tem o Everton, o Maílton não foi, Tomás Kaique que entrou, tem Ramon Carvalho volante, Amaral tá no banco, Elvis banco, Lucas Natan banco, Gabriel Santiago meia, chegou há pouco, também é banco, Thales e Paulo Baia e André estão no banco. Vamos lá, CH, vamos comentar 5 minutos, Kaique França, boa defesa no reflexo, dentro da área, chute rasteiro, depois tivemos aí a 14 minutos, repito, Fábio Santos saído contundido, entrou Tomás Kaique, a 32, o gol aí do Juan Christian, Arthur, né? Não evitou de cabeça. O segundo lance, o Tomás Kaique também não evitou. E o Juan Christian, sem ângulo, faz na falha do Kaique França. Foi infeliz. 3 minutos, empate Eliel de cabeça, cruzamento Luiz Felipe. E aos 45, Kaique França se redimindo, tem crédito, já tinha. Mas com essa defesa aqui, cara a cara, Guilherme Parede tentou encobrir. O goleiro da Ponte saiu e próximo da risca da grande área, evitou. CH, 1-1, queremos ouvi-lo. Bom, Edu, não refletiu o placar o que foi o primeiro tempo. O Vila Nova foi melhor que a Ponte. A Ponte desceu uma vez e fez um gol, méritos da Ponte. Mas foi um jogo, por exemplo, que o Vila Nova teve 12 finalizações contra 3 da Ponte para o gol defendido de cada goleiro aí. 4 escanteios para a equipe do Vila, 1 apenas para a Ponte. O Vila teve mais posse de bola, teve mais escanteios, mais chutes a gol, mais passes corretos, mais posses de bola, só que não teve competência para estar na frente da Ponte. Problema do Vila. O que não funcionou na Ponte? Com todo respeito, o nosso Vidiero, o Paul Breitner Vidiero, tem que ficar no vestiário. Ele pouco participou do jogo, não é? Ele ali precisa de um jogador que participe do jogo. Se a bola não está chegando, ele tem que ir lá perto dos volantes, fazer triangulação com o lateral, ele precisa aparecer para ajudar. O jogo precisa disso. Então, quase a Ponte tomou um gol na primeira defesa do jogo, passe errado do Paul, que ainda está se aclimatando, né? Vamos dar um desconto para ele, mas ele não acrescentou nada. Se não está acrescentando, tem 2 jogadores que poderiam jogar no lugar dele. Ou o Paulo Baia ou o Thales. Com certeza eles vão produzir mais que o Paul Vidiero, não é? Outra coisa que não funcionou, a gente está acostumado a ver o Leonaldo chegando à frente também. E hoje ele tem uma tarefa desagradável para cumprir. Ele está marcando o Lourenço, que é um dos melhores jogadores do Vila. Não está dando espaço e está tendo muito trabalho. Então, muito desgaste na marcação, pouca produção com a posse de bola. Apesar que a Ponte não está criando tanto ou quase nada pelo lado direito. Só teve a jogada do gol, um belo passe, assistência do Luiz Felipe, com a perna esquerda na cabeça do menino Eliel, que realmente é a única coisa em termos de ataque lúcida que a Ponte apresentou até agora. Eu gostei do Gé pelo posicionamento dele, ele segura os grandalhões e o volante Ralf também. Ele dá muito trabalho, ele não desiste do jogo, ele precisa continuar na partida e defensivamente, na bola parada do Vila, ele é muito importante, então ele continuaria no meu time no segundo tempo. O único senão, já observado também pelo Gleger, e é o segundo senão. O Arthur realmente não está bem no jogo, mas aí eu perguntei com bola rolando por que o Maílton não foi para Goiânia. Respondeu Vladimir Catarino. Opção do treinador. A composição de banco do seu Pintado está equivocada. Podem até argumentar, não, mas se precisar, tira o Arthur, desloca o Filipinho, mas não pode tirar o Filipinho do meio campo. Ele está marcando muito bem, ele tem uma saída de bola ali, quando dá, importante, perna comprida, rouba a bola, não pode tirar ele do meio campo. Então o Maílton tinha que estar nesse banco aqui. A não ser que esteja machucado, sentiu alguma coisa,
Mas ele tinha que estar no bolo aí, não é? Mas vamos ver se o Arthur melhora para o segundo tempo. Ali é um problema que o Pintado tem que resolver. E no caso do Leonaldi, se ele der muita liberdade, sabe aquela liberdade que ele aparece de vez em quando lá na ponta direita para efetivamente colaborar com os jogadores de ataque, hoje não é possível, porque aquela faixa de campo ela é ocupada às vezes por outro jogador da Ponte. Depende da jogada, mas às vezes o Eliel cai por ali, enfim. De qualquer maneira, o resultado foi bom no primeiro tempo por tudo aquilo que a gente assistiu. Mais o Vila Nova jogando e a Ponte, que todo mundo já sabe, mais marcando. Mas o segundo tempo, os 25 primeiros minutos serão um terror. Ou a Ponte bota essa bola no chão para poder deixar a bola menos com o Vila Nova, ou vai ter uma complicação complicada, uma complicação difícil de ser resolvida, não é? Ficar com a posse de bola é a grande maneira que a Ponte tem para poder evitar que o Vila leve perigo para o gol do Kaique França. Vamos ver o que ele vai trazer para o segundo tempo. O primeiro tempo foi da Ponte apenas regular, com bastante boa vontade. Se não melhorar no segundo tempo, Edu Pinheiro... e tem o Souza, que eu não sei se fisicamente vai suportar o segundo tempo. Aí também pode pintar uma novidade no Pintado. Edu? Professor, hein? Segundo tempo, o bicho vai pegar, não vai ser fácil. Gente, promoção no ar. Hoje o apito final é muito curto. E tem a Uesco de novo pra você. A furadeira Uesco sensacional. Vá aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube, aqui embaixo, já tem o número do WhatsApp. Para esse número, mande, por favor, o seu nome, seu CPF e tem uma senha aqui também. No rodapé tem uma senha, mande essa senha e você estará concorrendo. É um CPF só por pessoa, não deve mandar 2, 10 com o meu CPF que o sistema não aceita. O sorteio é feito pelo site O Sorteador. E no curto apito final de hoje, porque vamos pra rede, vai transmitir o jogo do Palmeiras com o Goiás, tá bom? No curto apito final vamos divulgar o ganhador da furadeira. Meus amigos, na sequência, um produto radiofônico raro, um gol da Ponte. Boris vai narrar o gol do Ariel e depois Sorzinho comenta. Por enquanto, intervalo, Vila Nova, Ponte. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola na rede. Vem bola com o Luiz Felipe, com o pé esquerdo, cruzou de cabeça, Eliel vai marcar e é gol! Da Ponte! Respaldado, preto e branco é sua cor. Ele é o cruel! Tem a 9 estampada na camisa! Imediatamente após sofrer o gol, a macaca no primeiro ataque, Luiz Felipe domina pela ponta direita, puxa a bola pra canhota e cruza na medida pra Eliel. O garoto se antecipa, a zaga do Vila Nova na risca frontal da grande área, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, desvia de cabeça pra empatar o jogo e claro, opa, a macaca vai pra cima e empata o jogo, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Eliel de cabeça, na marca de 35 minutos de bola rolando, solte o grito, grita comigo, nação alvinegra, tá registrado em Goiânia. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, 1-1, intervalo, Gleger. Eu costumo dizer que futebol é bola na rede, né? A Ponte realmente não fez um bom primeiro tempo. Aliás, não dá nem para dizer que a Ponte não foi bem. É que o Vila Nova partiu para cima, pressionou, criou várias oportunidades, né? Exigindo do goleiro Kaique França defesas importantes, né? E que acaba falhando no primeiro gol do Vila, mas o Kaique tem muito crédito, né? Foi uma bola realmente, nós estamos vendo agora aí o lance, né? Não pode, um goleiro do naipe do Kaique não pode tomar esse gol, mas isso acontece, né? Que goleiro que nunca falhou. Então, e aí rapidamente a Ponte empata, uma belíssima jogada do Luiz Felipe, que está bem no jogo, muito bem, chegando à frente, recompondo, defensivamente o Luiz Felipe está fazendo um jogo muito, muito sólido e muito consciente. Então eu gostei da reação da Ponte, de tomar o gol e rapidamente empatar. Agora, eu também tiraria o Polvidiero, aparentemente a gente vê ali alguma substituição mesmo, não sei se é o Paulo Baia, mas aparentemente está parecendo o Thales. Daqui a pouco o Catarino vai informar, mas eu também mexeria, eu acho que precisa ter cara nova e o Polvidiero não fez um bom primeiro tempo. Leandro Boles. Muito obrigado, Gleger Zorzin. Tudo pronto no Opa. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, juntos em uma só emoção. A emoção no futebol, do futebol no rádio. E também através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E aqui a primeira tentativa ofensiva do Vila, o chute pro gol do Lourenço, a bola passou à direita, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca.
Vladimir Catarino, aquela pergunta protocolar. Tivemos alteração ou não? Tivemos duas na ponte, viu, Bolis? Saiu o Leonaldi para a entrada do Ramon Carvalho, 40. 40 Ramon Carvalho no lugar do Leonaldi. E saiu o Polvidiero para a entrada do Thales. Thales com a 21 no lugar do Polvidiero. Portanto, a Macaca com duas alterações. Gleger, você falava, né? Viu até no monitor que o Thales estava em campo e também o Ramon Carvalho. E o Vladimir acaba de confirmar, saíram o Leonaldi apagadíssimo no jogo e também o Polvidiero. O Léo nós falávamos, né? Desde o início, que o Léo estava mal, errando muitos passes, o posicionamento, e o Ramon é um cara de qualidade. Eu, inclusive, teria escalado ele de começo. Disse isso durante toda a semana. Então aparece o Ramon aí, provavelmente a Ponte vai melhorar, principalmente no aspecto de transição. E o Thales é aquele jogador de velocidade, né? Jogador de velocidade intenso, né? Também acho que vai melhorar e gostei das substituições do Pintado. Aliás, o Gleger, você que já esteve lá dentro e conhece do Riscado, outro dia eu estava pensando, lá em Piracicaba, na Noiva da Colina, de boa noite, tranquilo. Depois que o Leonaldi teve o seu nome ventilado em times como Palmeiras, Vasco da Gama, e não houve a negociação, parece que o futebol dele deu uma caída. Um jogador extremamente importante, tem um potencial enorme. Mas tem alguma coisa a ver? Você acredita que tem algo a ver? Porque de fato não é mais aquele Leonaldi. Às vezes acontece, tá? Eu não acho que é isso. Não acho que seja isso. A gente conhece a personalidade do Léo. Pode ser que não seja isso. Eu acho que é mais o aspecto emocional. Pressão muito forte e tal. E ele, aparentemente, como o Amaralzinho também, que está no banco, também não está suportando essa pressão. Mas pode ser que seja isso aí. Você foi muito taxativo no que disse, e dá para dizer que é isso também. Porque às vezes acontece, mexe com o emocional, o cara vislumbra outras situações, não acontece, e aí ele perde um pouco aquele, não vou dizer entusiasmo, né? Mas aquele futurista, o foco, né? Exatamente. Foco. Exatamente. É isso aí, mas tem muito potencial, é um grande jogador o Leonaldi, a Ponte tem tudo, caso o negocie num futuro próximo, de lucrar com o Leonaldi. O jogo tá parado, falta em cima do Felipinho. O Felipinho rapidamente já cobrou. Soltou para Ramon Carvalho. Já também a opinião do CH com estas duas alterações da Macaca. Bola no comando para Gé, girou. Donato, segundo o árbitro, foi na bola, recuperou. Vila Nova que não mexeu. Bola para Igor Henrique, domina pelo meio. Tentou passe na ponta, não foi para a bola o Guilherme Parede. Ele foi, depois parou e quando parou o Igor Henrique tocou. E com isso facilita o corte do Luiz Felipe. Tira para Macaca, levanta a bola para o meio campo. Ninguém da Ponte, a bola volta para Lourenço. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, neste segundo tempo, a Ponte estaria atacando pro gol da linha do trem. Lourenço faz a metida de bola na ponta para Léo Duarte, dominou na tíbia, que coisa horrorosa. E com isso a Ponte já recuperou. Eliel no comando para Gé, só mais você, Gé. Partiu para cima da marcação, mas o Donato chegou, zagueirão, se impôs no lance, recuperou a posse de bola. A briga tá boa ali do Gé com o Donato e agora o Gé chegou atrasado. Acabou atropelando ali o Juan Christian. O outro mandou seguir, vantagem pro Vila. Lançamento para Caio Dantas, dominou dentro da grande área. Chegou o Luiz Felipe, mas quem corta é o Matheus Silva. Dá um bico na bola e afasta o perigo. A bola volta para Donato. Donato recomeça com Doma, 4 minutos, segundo tempo. 1-1 no Oba em Goiânia. Para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças, que no último mês de agosto completou 31 anos. Bola para Léo Duarte. Ele trabalha por dentro para Igor Henrique. A bola sempre passa pelos pés de Igor Henrique. Quem trabalha agora a bola, o Ralf, para o time do Vila. Lá o Léo Duarte na ponta para Juan Christian. Apesar de ter este nome, o Juan Christian não é gringo, não. É paulista de São Bernardo do Campo. Vem pro campo de ataque. Doma pela meia para Igor Henrique. Para Caio Dantas de calcanhar. Tentou a devolução. Chega bem Matheus Silva para cortar. Sai driblando na categoria. E sofre a falta. Falta cometida pelo Léo Duarte. Está derrubado ou está no chão o zagueirão da Ponte, Vladimir. Mas já fez o sinal de positivo, tá tudo ok com ele, ganha alguns segundos preciosos. A falta foi cometida pelo Léo Duarte. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, Lodor e Mediga. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E para você, CH, duas alterações. Como é que você avalia? Ramon Carvalho e Thales estão em campo na Macaca. Ele mexeu exatamente nos problemas que a Ponte apresentou no primeiro tempo. Espero que aqueles que entraram, foram os escolhidos aí, entrem bem. Aparentemente, com os 5 minutos, a Ponte está reposicionada e ficando mais com a bola. Eu gostei das mexidas.
Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like na nossa transmissão ao vivo. Se inscreva no canal, não vacila não, hein? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Domina Thales na meia direita, deixou para Souza, aperta na marcação, toca na bola, Guilherme, parede, a bola sai. Lateral para Macaca, bater pela direita no campo ofensivo. Chegamos a 6 minutos da etapa final desta sexta-feira. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Aliás, quer saber mais sobre a ponte? Acesse o portal Carlos Batista. É fácil, prático e rápido. www.carlosbatista.com.br. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Perde a bola, Macaca, vem para Guilherme, parede na entrada da grande área, pé direito, bateu no canto, espalma, Kaique França. Foi buscar no cantinho, tem rebote, tem mais Vila. Juan Christian, sai da ponta, vem para meia, pé canhoto, levantou, tentou de bicicleta, caiu Dantas, tira a defesa da Macaca. Kaique França já atrapalha no comecinho do segundo tempo, Vladimir Catarino. No chute do Guilherme, parede, né? Foi avançando quase que da meia-lua, bateu forte, buscando o canto esquerdo, foi buscar o Kaique. Vila de novo, o Igor Henrique na entrada da grande área, falta. Matheus Silva acaba derrubando o Igor Henrique, o jogo está parado. E essa defesa do Kaique França e Gleger Sorzin. Até o momento, mesmo com a falha no gol, é o cara da ponte. Mais uma grande defesa e a pressão, vai ser pressão o jogo todo. Vai ser pressão até o final. Essa daí, 7,96. Mas como assim? 7,96, aquela no início do jogo foi uma grande defesa? Claro, longe de mim 86, querer questionar desculpa. o amigo, mas aquela foi muito mais defesa 86. do que... Ah, entendi. Anotou aí, né, Edu? 7,86. 7,86. Isso, muito obrigado. Atenção, é falta perigosa para o time do Vila bater. Mais uma oportunidade para o Vila na bola parada. 0-0 nesse segundo tempo. 1-1 no jogo. Os 2 gols no primeiro tempo. Falta para o Vila. Partiu Lourenço, pé direito. Ele bate no canto, explodiu no Arthur. Voltou para Lourenço, pé direito. Colocou a bola, bateu no braço do jogador da Ponte. De acordo com o árbitro, involuntariamente. Ela volta para o Vila. Guilherme Parede levantou para a boca do gol. Donato escorou de cabeça. Igor Henrique tentou, a bola ficou viva. Kaique França saiu do gol para evitar o escanteio. Ele ficou na frente da bola com o seu corpanzil e aí o bandeira do outro lado, pra mim é difícil, né, Vlad? Atrapalhou, né? E nisso teve jogador da Ponte caído lá, tá entrando rapidinho o departamento médico da Ponte Preta. Jogada foi aérea no cruzamento, teve um jogador atingido lá dentro da pequena área, por isso o jogo tá parado. E parece o Felipinho, mas quando a imagem abrir, não é ele, não. É o Eliel, Tomás, né? É o Eliel? Eliel. E tem um jogador do Vila também, né? Foi um choque, né? Foi um choque de cabeça, na verdade. Gera uma preocupação, não tenha dúvida alguma em relação a isso. Foi um choque forte de cabeça, os dois jogadores estão caídos. Parecem ali conscientes, o Eliel e acho que é o Donato, o grandalhão, né? Ele tem quase 4 metros de altura. Claro que eu estou exagerando, mas quando sobe, fatalmente passa dos 2,10. Os dois estão sendo atendidos e nós estamos de olho. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O jogo tá parado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Quer dizer que tá rolando a promoção da Uesco, né, Edu? Tá rolando, é só ir ao YouTube, tem o número do WhatsApp. Para aquele número, manda seu nome completo, CPF e a senha. Tem a senha também aí no rodapé do YouTube. Olha, gol do América, hein? Brasileirão, gol do América. Lá na Arena Pantanal, Cuiabá 0, América 1. 21h30 tem ABC e Esporte. 21h30 Brasileirão, Palmeiras e Goiás. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Piracicaba, primeiro tempo 0-0, 15 Juventus. Valendo vaga na semifinal da Copa Paulista. O primeiro jogo lá na Rua Javari foi 2-0 para o 15. O Quinzão pode perder até por diferença de um gol. Olha, felizmente os dois estão bem e o Eliel colocou uma toquinha de natação, Vladimir. É um corte no supercílio, né? Então, para proteger enquanto não é possível um tratamento mais eficaz, ele vai usar essa touquinha. O choque foi com o Léo Duarte e os dois já estão recuperados. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiríssimo lugar. Aliás, eu falei hoje, né, sexta-feira, jogo um dia típico de Série B, terça, sexta e sábado. É que nos últimos anos
A CBF acabou desmembrando tanto em jogo de segunda, de terça, de domingo, de quinta, de quarta. Mas a Ponte voltará a campo na outra sexta-feira, né, Vladimir? Às 7 da noite. No mesmo horário, só que desta vez em casa, né? No majestoso confronto paulista contra o Mirassol. Aqui lançamento para Gegé, tentou dividir, mas a bola acabou escapando do seu controle e foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Vila. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 11 minutos, segundo tempo. Em Goiânia, 26 graus. Aqui vem Vila, lançamento, bola longa para Guilherme Paredes. Sai do gol, Kaique França após a proteção de Luiz Felipe. Às 20 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasília. 28ª rodada, já estamos entrando na reta final da Bezona de 2023. Um para Macaca, um pro Vila Nova, Edu Pinheiro. Olha, o gol do América foi do Rodriguinho, ele lá na Arena Pantanal, primeiro tempo, Cuiabá 0, América 1, e teremos, repito, aqui na Série B, 21h30 no Frasqueirão em Natal, ABC Esporte. O Diego Souza finalmente pode fazer a sua estreia novamente no esporte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo obrigado de muita luta. Felipinho recupera para Macaca, meteu para Eliel. Eliel partiu para cima do marcador. 2 a marcar, escapou no primeiro, sofreu a falta. Ô, juizão, tá cego, juizão. Falta clara para cima do Eliel, que ele não marcou e apontou lateral para o time do Vila. Falta clara, hein, Vladimir? Sim, eram 2 jogadores para cima do Eliel, né? Ele foi tocado ali por baixo. Quem estava chegando nele era o Ralf. Foi o Ralf quem cometeu a falta. O árbitro deu apenas o lateral. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Demorando para cobrar o lateral ali, o Léo Duarte leva uma bronca do árbitro. Agora sim, ele toma distância e cobra o lateral. Tenta levantar no comando, chega Arthur, escora de cabeça, briga Igor Henrique. Quem fica com a sobra é Souza. Souza recolhe, domina na marginal do campo, setor canhoto, dividiu o Gé, perdeu no pé de ferro, rasgou Donato, a bola explodiu no Gé, foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o Vila, a Nova Light. Viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Você ligadaço com o Timaço de Carlos Batista. Estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse sonzão, graças à nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, com Gabriel Ribeiro, GR, com Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gilberto Sufi, toda a equipe comandada pelo Gil Kleber. Quem está no campo caído nesse momento ou sentado é o Souza, Vladimir. Está reclamando de dores e já vai ser substituído. Paulo Baia vem aí, já conversou com o técnico Pintado, vai fazer a 4ª alteração à Ponte. O Paulo Baia vai entrar no lugar do Souza. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte vai perder o Souza, CH. O Paulo Baia é uma boa opção ou não? Sim, é uma boa opção, sim. Eu só preocupo que ele colocou a mão na posterior, assim, na lateral. Tomara que não seja um problema muscular, né? Mas o Paulo Baia, a tendência, vai jogar por dentro, né? No posicionamento do Souza. A tendência é que o time tenha mais velocidade. Vamos ver se ele entra bem nessa posição por dentro, Boris. E para você, Gleger Zorzin, qual a sua opinião sobre o assunto? Eu também gosto. Também gosto. Olha o Vila. Vila chegando, o Juan Christian tá na área, ele bate cruzado, a bola foi amortecida nos pés do Ramon Carvalho. E aí facilitou demais a vida do Kaique França, Gleger. Exatamente. Eu gosto da função aí. O Paulo Baia tem entrado em alguns momentos aí por dentro ali, né? Fazendo a evolução das jogadas, a transição. Ele tem velocidade, ele tem técnica. Olha o Vila chegando de novo, atenção, a dividida, Igor Henrique com o goleiro, a bola vai entrando de mansinho e é gol! É gol, 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 do Vila Nova! Igor Henrique tem a 23 estampada na camisa. Uma falha da Macaca na saída de bola. O Felipinho escorregou quando tentou controlar a bola, perdeu. A bola sobrou para o time do Vila.
bateu no meio do caminho no Igor Henrique, sobrou pra ele próprio. O Igor Henrique dividiu com o Matheus Silva, mas se chegou primeiro no carrinho, um toque sutil, a bola foi entrando mansinha pro fundo do gol. Uma falha clamorosa da Macaca na saída de bola e o Vila Nova está na frente novamente. Igor Henrique. 15 minutos de bola rolando do segundo tempo, tá registrado. 2 para o Vila, 1 para a Macaca, que falha. Primeiro do Felipinho, depois da zaga vacilando, os jogadores da Ponte pedem uma falta em cima do Felipinho. O árbitro está revisando, o lance vai ser revisado. O fato é que o Vila Nova marcou o segundo gol e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Escorregou o Felipinho, né? Acabou permitindo a recuperação da bola pelo Lourenço. Ele ajeitou para o Igor Henrique, que foi na dividida. O Matheus Silva deu a impressão que não quis chegar mais forte para não cometer a falta, mas não chegou a tempo de impedir que o Igor tocasse de mansinho na bola e foi para o fundo das redes. Está tendo a revisão agora, mas o Vila Nova nesse momento está na frente 2-1. 2-1 pro Vila. E aí, CH? Gol legal, CH? Eu fico na dúvida. Eu fiquei com a impressão de falta no Felipe. Ele vai pro VAR. Eu tenho a impressão que foi falta. Mas vamos ver o que o árbitro vai acabar marcando. Vamos aguardar, mas eu fiquei com a impressão de falta no Felipinho. A Charlie Derit, de Santa Catarina, árbitra de vídeo, solicitou a revisão, ou sugeriu a revisão exatamente. Ele está revisando o lance na disputa. Opa, pisou já, falta clara. O árbitro já até quase voltou para apontar, ele vai marcar a falta. É na recuperação de bola, né? Atenção, aponta. Voltou, juizão? Ficou em dúvida. Ameaçou e voltou. Para mim, claro, foi falta, né, Glenn? Foi Atingiu perfeito, o pé esquerdo perfeito. ali do Felipinho. Deu pra ver na imagem, né? Foi falta. Eu não no momento do gol, eu não tinha visto. Vamos ver. Ele vai anular o gol. Está anulado o gol. Falta em cima do Felipinho. Não vale o gol do Vila Nova, Vladimir Catarino. Não valeu, né? No primeiro momento não deu para perceber. Foi na tentativa do Felipinho de recuperar a bola e acabou sendo atingido. E a falta foi marcada de forma acertada pelo VAR. Segue 1-1. Corretamente anulado o gol, Glegger. É correto. Nós não tivemos ainda a imagem, né? Foi só ali no VAR que deu pra... Mas deu pra ver perfeitamente no monitor ali que o Felipinho foi tocado. Foi realmente a falta. Agora, não pode, né? Felipinho vacilar da forma com que ele vacilou. Porque ele perde a bola. Eu, no primeiro momento, na primeira imagem, pra mim, gol legal. Mas depois no replay deu pra ver que realmente foi falta. E a decisão do árbitro foi rápida. A gente sempre questiona que a decisão do VAR no Brasil é lenta. Outro dia um jogo aí demorou, o jogo do Brasil inclusive, não é no Brasil evidentemente, mas demorou 6, 7, 8 minutos. E dessa vez a decisão foi rápida e foi falta, né, CH? Um lance claro de falta em cima do Felipinho, o gol está anulado. Com certeza. Eu acho que a arbitragem foi muito bem e o VAR melhor ainda. Olha a Ponte. Tem falta, Macaca para bater. Dá uma animada na Ponte. Sofreu o gol foi anulado corretamente. Segue 1-1 e a Ponte tem falta para bater na meia esquerda. Partiu Paulo Baier, bate palma, Denício Júnior. Tem rebote para Ponte, ele é dentro da grande área. Soltou atrás para Paulo Baier, recolhe, domina, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, entre quarta tira, defesa do Vila. Denis Júnior foi buscar no cantinho, na cobrança de falta do Paulo Baier, Vladimir Catarino. Paulo Baier é muito bom nesse arremate de fora da área, né? Bateu a falta com força, fez a defesa o Denis Júnior, quando muda o time do Vila Nova. Sai 2, Léo Duarte, entra o 22, que é o Marcelinho. Marcelinho 22, entrando no lugar do Léo Duarte. Henrique Almeida também vem para o jogo com a 91, tá deixando o gramado. O camisa 19, Caio Dantas. Sai Caio Dantas, entra 91, Henrique Almeida. Duas alterações, portanto, no time do Vila Nova. E aí, Klecker Sorzinho, nosso especialista. E o grau, conceito, dificuldade desta defesa do Denis Júnior na batida pro gol do Paulo Baier. Cara, essa bola do Paulo Baier, ela é um veneno, né? Ela pega no chão ali, ela realmente exigiu o goleirão fazendo uma boa defesa, né? Foi uma defesa... Não vou dizer difícil, mas ele fez uma defesa técnica, jogou para o lado, 7,78. Vai também para o quadro a defesa do jogo, já no apito final. Hoje rapidinho o apito final, porque 9h30 da noite tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes em rede com a Bandeirantes. Rogério Assis na transmissão de Palmeiras e Goiás, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Bola para o time do Vila Nova. Rodrigo Gelado tentou passe no comando. Chega Luiz Felipe, desvia e a bola sai. Bateu por último no parede, não.
Não bateu, não. Bateu por time no Luiz Felipe, lateral por time do Vila Nova bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você eu confirmo, Série B, 28ª rodada no Opa. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1, Edu. Olha, é o seguinte, na Copa Paulista, primeiro tempo segue 15 Juventus 0-0, é o jogo da volta, valendo vaga aí na semifinal. E pelo Brasileirão segue, primeiro tempo, Cuiabá 0, América Mineiro 1. De bola, de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Nada supera a emoção do futebol no rádio. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Alô, macacada reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes, participando do nosso chat ao vivo. Arquibancada virtual no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem falta o Vila. Levantamento para a boca do gol. Dome, escora de cabeça. Kaique França, espalma no cantinho. No desvio do Doma, Kaique França vai buscar mais uma, Vladimir Catarino. O Doma é indomável na jogada aérea. Conseguiu o cabeceio, a bola no cantinho. Bela defesa feita pelo Kaique França. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br e siga participando da promoção da Uesco. Promoção da Uesco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem bola macaca com o chefe, foi desarmado, tira de qualquer maneira a zaga do Vila. No bate-rebate a bola fica ainda pro time goiano lá pela direita com Marcelinho, primeira participação dele. Ele sai da ponta, vem pro meio, empurrou por dentro para Igor Henrique com liberdade. Tem Henrique Almeida pedindo, soltou para Henrique Almeida, setor canhoto. Guilherme Paredes se apresentou pro jogo, passou Rodrigo Gelado para receber. Chega na marcação, recupera o time da macaca. Você vai ter que mudar lá, Vlad, senão não vai dar pra narrar. Tira Tomás Kaique. Opa, voltou. Já escorou de cabeça, mas segundo o árbitro não foi na cabeça não. Foi no braço, o jogo tá parado bem na risca do meio campo e pintou um primeiro cartão amarelo do jogo. Luiz Felipe, camisa 14 da Ponte Preta, recebe cartão amarelo. Ele tava pendurado, tá fora do próximo jogo contra o Mirassol. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiríssimo lugar. Mais um. Pra quem? Paulo Baia, camisa 16 da Ponte, também recebe cartão amarelo. A Ponte, que é um dos times mais indisciplinados desta Série B. Foram 9 cartões vermelhos em todo o campeonato. O Avaí é o mais indisciplinado, né? Já recebeu 11 cartões vermelhos. E o Vila não recebeu nenhum cartão vermelho até aqui na Série B. Lourenço vem pra cobrança, levantou lá dentro pra boca do gol, desvio, a bola passa a direita e vai embora, mas com perigo, e foi o Doma de novo, Vladimir. Não pode dar espaço, né? O Doma mais uma vez conseguiu o cabeceio da bola, mas desta vez mandou pra fora, tiro de meta. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Henrique, o bate pesado, já ultrapassamos a metade deste segundo tempo, vamos para a parte final do jogo, segue 1-1, CH. Bom, eu reclamava da falta de participação do jogo no primeiro tempo do Polvidiero, depois desse lance do Vila. Vem pro campo de ataque, o time do Vila Nova aqui na ponta, recebe, domina Guilherme Paredes, sai da ponta, vem pro meio de calcanhar, meteu na ponta para Rodrigo Gelado. Ele parou, encarou a marcação, soltou na entrada da grande área, boa bola para Juan Christian, dominou, limpou, voltou para Lourenço na entrada da grande área, boa bola, o chute no campo, espalma, Kaique França de novo! No chute cruzado de Guilherme Paredes, Kaique França salva a macaca. Tem mais Vila, que aperta na ponta direita, vem cruzamento para boca do gol. Tomás Kaique escora de cabeça, tira a bola da entrada da grande área. Ela cai com Thales para Luiz Felipe, recolhe, domina ainda no campo defensivo. Soltou, devolveu para Thales na marginal do campo, tentou Paulo Baia, a bola curta, mas ela foi desviada e saiu. Lateral pro time da macaca. CH, se não fosse o Kaique França em CH. Meu Deus, hoje não vai dar tempo de reprisar todas as defesas dele. Pelo amor de Deus, o cara tá um paredão. E é o seguinte, e o Thales entrou para ser auxiliar do Luiz Felipe, né? Porque ofensivamente não acontece absolutamente nada. Pelo menos ele está ajudando ali do lado direito de defesa da Ponte. O Ramon Carvalho entrou bem no jogo,
Mas, repito, a melhor maneira da Ponte defender é ficando com a bola. E ela não está ficando com a posse de bola. Nesse momento, o Vila é melhor que a Ponte. Amarelo. Pra quem? Pintado, o técnico da Ponte, reclamou de um lateral que foi dado pro Vila Nova, recebe cartão amarelo. 25,5, segundo tempo, placar de 1 para a equipe do Vila Nova, 1 para Macaca. Vem para o programa de ataque, o time do Vila, corta lá atrás da defesa, a sobra da bola fica ainda pro Vila. Guilherme Parede para Henrique Almeida, erra o passe errado, a bola sai, lateral de graça para Macaca. E é gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. E pra você, Gleger Zorzinho, o jogo, Vila pressiona, a Ponte não consegue mais segurar a bola no campo de ataque, hein, Gleger? É porque o Gé cansou também, né? Tá ali brigando, lutando, mas ele cansou. E aí a bola chega toda hora, todo momento, ou faz uma falta, ou o Vila recupera essa bola. Então precisa novamente voltar a pôr a bola no chão, como no início do segundo tempo, que a Ponte voltou muito bem. Mas é claro, a pressão do Vila já era esperada, tá pressionando, fazendo do goleiro da Ponte, sem dúvida nenhuma, o homem do jogo. Vem bola o time do Vila, lá pela direita com o Marcelinho, ele arranca um escanteio, mais um escanteio pro Vila Nova, Vladimir. O Eliel estava auxiliando na marcação, tocou na bola por último, linha de fundo, escanteio. Tem jogador da Ponte caído lá dentro da área, por isso o jogo tá paralisado. Tá paralisado, vai ser atendido o jogador da Ponte. Acho que é o Tomás Kaique, no puro achismo. Acho que é o Luiz Felipe. É, tá baixinho pra ser o Tomás Kaique, né? Luiz Felipe. É o Luiz tá Felipe caído, mesmo. né? É. Então é o Luiz Felipe quem está caído, o árbitro vai lá, o próprio jogador do Vila levanta o jogador da Ponte e a Ponte vai promover mais uma alteração, Vladimir. E a última, né? O Everton daqui a pouco vem pro jogo com a camisa 23. O Everton é lateral direito, o Luiz Felipe está caído, já está amarelado, muito provavelmente no lugar do próprio Luiz Felipe. Vai sair lá atrás do gol, Luiz Felipe, não vai nem continuar mais. Tem escanteio o time do Vila para bater e o árbitro vai autorizar a entrada. Isso, então tá entrando com a camisa 2. Na verdade, 23, né? Quem é o Everton, 23, no lugar do Luiz Felipe. Em campo, portanto, o Everton com 27 minutos deste segundo tempo. Vila pressiona, tá 1-1. Vem cruzamento pra boca do gol. Entre quarta defesa, mais um. Mais um escanteio pro time do Vila bater. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Outro cruzamento para a área, tira Paulo Baia. A sobra fica na meia esquerda para o time do Vila. Recolheu, dominou, balançou. Juan Christian bateu cruzado. Afasta na entrada da grande área, Arthur. Volta para o time do Vila com o Lourenço. Ele domina, coloca no terreno do círculo central. Limpa bem o lance. Com o pé direito e mete lançamento. Bola na ponta para Guilherme Paredes. Escuro de cabeça para Marcelinho. De cabeça, jogo para a área. Kaique França deu um soco na bola. Rebate, fica para Macaca com Ramon Carvalho. Ele tenta partir com a bola dominada, marcado pelo Donato, que chega para fazer a falta e tem que receber cartão, né, Vladimir? Foi claramente para fazer a falta o Donato. Na velocidade não conseguiria alcançar o Ramon, empurrou o volante da Ponte Preta, por isso amarelo para ele, Rafael Donato, 5 do Vila. Eu tenho um palpite de que o moleque não vai aprontar, não. É ou não é, hein, Edu? Você conhece o Maicon Aquino? Opa, atacante. Ele faz 1-0 com 27, primeiro tempo, Piracicaba, Copa Paulista 15-1, Juventus 0, primeiro jogo Javari foi 2-0, placar agregado 3-0 para o 15, que está indo para a semifinal. Cartão, portanto, para o jogador do time do Vila Nova. Primeiro cartão para jogadores do Vila no jogo. Vamos chegar a 29, segundo tempo. Vem para a Macaca com o Felipinho. Felipinho para Eliel. Devolveu para Felipinho. Cruzou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Insiste a Ponte com Thales. Thales de primeira para o Everton. Dominou, pisou na bola, calculou. Executou, levantou na segunda trave. Ele tentava, o Thales tira a defesa. A melhor opção era o Gé. De qualquer forma, a Ponte brigou e o Arthur recuperou. Fez o passe atrás para Matheus Silva, para Ramon Carvalho. Meteu para Thales, já passou o Everton no fundo. Recebeu, preparou o cruzamento, cortou, limpou, fintou, cruzou, fechado. Tira a doma lá dentro. Tem que caprichar um pouquinho mais o Everton. Teve duas oportunidades claras para cruzar e ele cruzou ambas ruins. Cruzamentos ruins. O primeiro cruzamento foi na segunda trave, ele tinha o Gé no meio. E depois, na primeira trave, bola curta. De qualquer forma, a Ponte tem lateral para bater. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Vamos chegar a 30 minutos, segundo tempo, segue 1-1. Bola para Ralf, do comando para Henrique Almeida, revelado pelo São Paulo. Dominou, sofreu a falta. Cometida pelo Paulo Baia. E ele reclama e já tem cartão, né, Vlad? Tem que tomar cuidado o Paulo Baia, né? Se tocou e parou de reclamar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes, você ligado pelo YouTube, vem Vila, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta para Macaca e atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Olha, a narração do gol do Eliel já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. Eu também postei no meu Instagram, para você que ainda não me segue, segue lá, @Leandro Bolles, 2 L's e de Igreja S de Sapo. @Leandro Bolles no Instagram, narração do gol do Eliel, o Cruel, que naquele momento empatava o jogo para a Ponte, segue 1-1. 28ª rodada, 31, segundo tempo. Do Oba em Goiânia, segue Vila Nova 1, Ponte Preta também 1, Edu Pinheiro. 20h30, Palmeiras e Goiás, quem narra em rede nacional é Rogério Assis, e lá em Cuiabá, segundo gol do América, Felipe Azevedo, ex-Ponte em 31 do primeiro tempo, Cuiabá 0, América 2. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. E na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esta é a 28ª rodada de um total de 38. É a Série B pegando fogo para você. Vem para Rafael Donato para o time do Vila. Tentou bater na ponta, chega bem Arthur para fazer o corte. A Ponte procura a bola ali no meio para recuperar com Gé. Não consegue, a bola volta. Quem recupera é Felipinho. Felipinho soltou para Paulo Baia, para Ramon Carvalho, sai driblando e sofre a falta. Pontapé do Lourenço para cima dele. O Ramon Carvalho cobra rapidamente a falta para pegar a defesa desorganizada. A bola para Paulo Baia, tem que soltar a bola. Paulo Baia na ponta para o Everton, dominou, já foi para a área. Ele voltou na meia para Paulo Baia, vai bater pro gol, bate. A bola foi desviada, vai saindo. Rodrigo Gelado vai tentar evitar e consegue. Domina e tira, mas tira para a lateral. Colocou a bola para a lateral, vai lateral para Macaca bater na direita no campo ofensivo. O Vila que prepara mais 2 alterações, né, Vlad? O Cristiano tá por ali também, o Gustavo Maia. Primeira alteração, sai o camisa 23, Igor Henrique, entra o 7, Gustavo Maia. Gustavo Maia no lugar do jogador Igor Henrique. É parente daquele nosso amigo lá de Santa Bárbara. É parente do Nonato. E tá saindo o Guilherme Parede para a entrada do 18, que é o Cristiano. Não é o do Uber. Cristiano 18 no lugar do Guilherme Parede. Muito bem, 2 alterações no time do Vila Nova, na equipe do técnico Marquinhos Santos. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes de Campinas, curtindo a Série B do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada com o timaço de Carlos Batista. Aqui vem para o Macaca. Tomás Kaique na ponta para Eliel, ele controla a bola, pedalou, tá com moral. Tentou passe por dentro, passe errado, a bola não chega no Felipinho, mas o Felipinho brigou e recuperou, cruzou fechado para o Bocanegão, estica, aperta a quarta, Rafael Donato. A sobra da bola para Felipinho, a bola não saiu. Cruzamento a meia altura para Gé, tira mal a defesa, voltou para Ramon Carvalho, dominou, rodopiou, girou, soltou na ponta para Eliel. Eliel voltou para Paulo Baia, pé direito, arrisca e a bola sobe. Vai embora, pela linha de fundo, tá confiante, meteu pro gol, mas a bola subiu, Vladimir. Mas em um momento em que a Ponte permaneceu no campo de ataque, brigando bastante lá pela ponta, principalmente com o Felipinho, mas na hora do arremate do Paulo Baia, a bola foi para fora. E é isso, né, CH? Aquela pressão imposta pelo Vila há alguns minutos, parece que nesse momento não ocorre mais, tanto é que o Vila fez 2 alterações e a Ponte tá tentando chegar, CH. A entrada do Ramon Carvalho foi muito pertinente no meio campo. Ele tá controlando o jogo, aquela esfriada necessária na bola, para provocar principalmente o corte do ímpeto da pressão do time do Vila Nova. A Ponte voltou melhor para o segundo tempo. Não dá para comparar, é outro time, na minha opinião é outro time. A posse de bola é maior do que o Vila continua pressionando, o jogo não está definido. O Vila está melhor que a Ponte, mas comparativamente, a Ponte do primeiro tempo com a Ponte do segundo, eu gosto mais da Ponte nesse momento do segundo tempo. Vamos chegar a 35 segundo tempo, até aqui a Ponte vai conquistando um bom resultado fora de casa, mas quem sabe busca a virada, é isso que está tentando a Ponte com Paulo Baia lá pela canhota, dominou na marginal do campo para Eliel, reclama de falta, o árbitro manda seguir, recupera o time do Vila, lançamento do comando para Henrique Almeida, corta a defesa, a bola saiu. Bola colocada para fora na junção da risca no meio campo com a risca lateral, é lateral para o time do Vila Nova.
Nova bater. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais prazeridade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vila Nova na entrada da grande área. Atenção, a finta do Cristiano escapou, limpou, fintou, recebeu do Marcelinho, tentou levar para o fundo. Arthur toca na bola, a bola sai, lateral para o Vila. Apontou bandeira, confirmou o árbitro, lateral para o Vila Nova. Já cobrado pelo Marcelinho. Deixou atrás para Ralf. Pé direito, levantou lá dentro. Subiu para afastar Matheus Silva. Rebote para Macaca com Thales. Thales domina pela lateral direita, passou o Everton. Ele recolheu, dominou, tenta Ramon Carvalho. Prefere passe no comando para Gé. Gé no pivô para Ramon Carvalho. Com liberdade. Peca em outra bola, lançou para Eliel. O goleirão saiu do gol. Eliel vai marcar, bateu. Pega Denício Júnior. Cresce na frente do atacante após o lindo lançamento do Ramon Carvalho para Eliel. Ele chegou a bater pro gol, mas o goleirão cresceu na frente do atacante e evitou o gol da virada, Vladimir. E foi a solução encontrada, né? Porque a bola ia sobrando lá pro Eliel no belo passe do Ramon Carvalho. Bem demais o Denis Júnior, goleiro do Vila Nova. E a posição era legal de Eliel. Quase a Macaca vira o jogo no Oba. E agora chegada dura para cima do Matheus Silva. Falta cometida, está derrubado, caído, Matheus Silva. E a TV está mostrando o lance, o Eliel chegou, o Denis Júnior saiu e fez uma grande defesa, hein, Vladir? Defesa de handball, né? Aquela defesa estilo handball, foi bem demais o Denis Júnior. Agora tá mudando Vila Nova, sai Lourenço, 10, entra o Luciano Naninho. Luciano Naninho com a 20, entrando no lugar do Lourenço. E aí, Clegg, foi uma das defesas mais importantes do jogo esta do Denis Júnior. Também, bom goleiro o Denis Júnior, né? Saiu, cresceu ali na frente do Eliel. Abriu os braços, importante isso aí. É uma defesa importantíssima. 7,85. Bola pro time do Vila Nova com Luciano Naninho. Acabou de entrar, empurra por dentro para Cristiano. Cristiano soltou para Henrique Almeida, para Naninho. Naninho meteu na ponta para o jogador do time do Vila, que domina aqui pela direita. Cruzamento para a área, foi do Gustavo Maia. Para tranquila defesa do Kaique França. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você eu confirmo, é a 28ª rodada da Série B. No Oba, em Goiânia, 1 pro Vila Nova, 1 pra Macaca e do Pinheiro. Você acredita que o Cuiabá empatou? Tava 2-0 América Mineiro lá em Cuiabá, relâmpago 2 gols. Só falta o VAR confirmar. Por enquanto, Cuiabá 2, América Mineiro também 2. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Você que está no YouTube com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Thales recupera a posse de bola, partiu com a Heraldo Miranda, marca por 2, escapou do primeiro, escapou do segundo, tentou levar para o fundo, chega Rodrigo gelado. Trava e recupera por time do Vila, fez o passe para Gustavo, Gustavo deixou curtinho para o Luciano Naninho, foi desarmado, o Everton tocou na bola, a bola saiu. É lateral aqui na esquerda no campo defensivo pro Vila Nova bater. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor, são mais de 130 modelos para você. Acesse o uescoferramentas.com.br. Está rolando a promoção da Uesco no YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É a promoção da furadeira da Uesco. Você pode ganhar uma furadeira maravilhosa da Uesco. Participe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem o Vila, mas levou no braço. Marcelinho reclama com bandeira, mas a falta, ou melhor, foi marcado impedimento. Quando o lançamento foi feito, estava já à frente o atacante do Vila Nova, por isso o impedimento marcado. Impedimento marcado. Foram os dois, né? Teve o impedimento e o toque, né? Mas primeiro vale o impedimento. É isso aí. No Oba, em Goiânia, placar de 1-1, Vila Nova e Ponte. A Ponte está subindo para 33 pontos. Vila Nova, com esse resultado, 47 pontos, está voltando ao G4, mas os times no qual o Vila ultrapassou na tabela de classificação ainda vão jogar. E o Vila pode deixar o G4. De qualquer forma, vai dormir no G4, porque o jogo que ocorre ainda hoje, 9h30, entre ABC e Sport, não influencia para o time goiano. E mantém o equilíbrio do confronto, né? Nos últimos 10 jogos, 8 empates. Boa, aqui vem para a programa de ataque o time do Vila, tentativa de cruzamento, corta, Felipinho, coloca a bola para fora. Lateral no setor direito para o time do Vila. Vamos chegar a 40 minutos deste segundo tempo, 1-1. Bola do Cristiano para Marcelinho, Marcelinho devolveu para Cristiano.
recolheu, dominou, chega Felipinho, morde, marcação implacável, a bola bate ainda no Cristiano antes de sair. Lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo. 28ª rodada da Série B no Open Goiânia. Ponte Preta 1 gol de Eliel, Vila Nova também 1, Edu. Olha, é o seguinte, a Ponte continua aqui 14ª, que se empate, 14ª com 33 pontos. E sexta-feira que vem pega quem em Bolis? O Mirassol. O Mirassol no Majestoso. Exato. É o próximo compromisso da Macaca na Série B. Aqui vem Bora Ponte pro grande ataque. Domina Paulo Baia na entrada da grande área. Voltou para Ramon Carvalho. Ele faz a abertura para Arthur. Livre, leve e solto pela meia esquerda. Prepara o cruzamento a meia altura para Gé brigar. Chega, desvia, tocou na bola. Bola saiu da área. Voltou para Ramon Carvalho. Meteu para Arthur. Arthur na meia. No comando agora para Felipinho. Felipinho dominou a linha lateral da grande área. Empurrou na ponta para Eliel. Prepara o cruzamento. Pé direito. Levantou. Cruzou na segunda trave para Paulo Baia. Furou o zagueiro do Vila. A bola sobrou para Paulo Baia. Ele domina pela ponta direita. Recolhe, domina na marginal do campo com o pé direito, empurrou pela meia para Ramon Carvalho, levantou para Eliel, subiu para afastar Marcelinho, era volta no rebote para Arthur, a ponte no campo ofensivo, Arthur recolheu, dominou, girou, voltou para Tomás Kaique, ajeita com o pé esquerdo, fez o passe na ponta para Eliel, dominou, protegeu e chamou a falta, ela veio. Falta do Marcelinho, chegou atropelando o garoto Eliel, falta para cima dele, Vladimir. Inteligente demais o Eliel, né? Parecendo veterano, dominou e só esperou o combate, a falta aconteceu, a Ponte se mantém no ataque. Leandro. Fala aí, CH. A Ponte fisicamente nesse momento é melhor que o Vila. O Vila derreteu fisicamente. O jogo não está definido. Mas a Ponte fisicamente está melhor e nesse momento equilibra a ação do jogo. E a Ponte tem uma grande oportunidade na bola parada. Capricha que dá. Paulo Baia vem para a cobrança da falta. Lá pela ponta esquerda, a macacada reunida. Quer comemorar no segundo gol, gol da virada. Partiu Paulo Baia, pé direito, levantou. Não dá nem para chamar de levantamento. A meia altura, a zaga cortou. Facilitou o corte da defesa. A Ponte recupera a bola para o Everton. Pé direito, tentou uma inversão. Deu de graça para o jogador do Vila. Partiu com ela dominada. Luciano Naninho foi desarmado. A sobra da bola para Felipe. Felipinho lá na ponta para Paulo Baia, recua na fogueira para Arthur, tirou de qualquer maneira Arthur, pro meio, chega a Doma, toca na bola, todo atrapalhado, perde a bola, Ramon Carvalho brigou, jogar brigado, é muita luta, é transpiração, é raça, é Série B. Aqui vem para o programa de ataque, o time do Vila Nova na ponta, recolheu, dominou Juan Christian, sai da ponta, vem para meia, puxa a bola pro pé direito, ainda na entrada da grande área, voltou para Cristiano, o Cristiano abriu na ponta para Rodrigo Gelado, ele tentou levar pro fundo, marcação do Everton, balançou, girou, soltou na entrada da grande área, para Naninho, um bolão na área, Gustavo girou, bateu para fora! Passa a esquerda, quase o Vila Nova com Gustavo Maia, Vladimir Catarino. É, na jogada bem trabalhado, o passe para o Gustavo Maia, o passe foi feito ali pelo camisa 20, o Naninho. Teve a opção, teve espaço, buscou o ângulo do Kaique França, mas mandou a bola por cima. E já vai começar o apito final aqui na Bandeirantes e o comando mais uma vez vai ser dele. É do Pinheiro. Com aquela categoria de sempre até as 9h30 da noite tem apito final na Bandeirantes, um oferecimento de Rocha Autopeças, que completou 31 anos no mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Falta do camisa 11 do time do Vila Nova, o Juan Christian. Em cima do jogador da Ponte, falta já batida pelo Ramon Carvalho. Sai jogando com o Tomás Kaique, empurrando a ponta para Arthur. Arthur curtinho para Eliel na marginal do campo. Tem a marcação, pressão do Marcelinho, ele dominou, tentou passe, errou. Recupera a posse de bola e pegou o Arthur saindo, mas o Eliel recuperou, ou pelo menos tentou recuperar. A sobra da bola para Gustavo Maia, enfiou no comando para Cristiano, tentou sair na cara do gol, falta, mas foi fora da área do Tomás Kaique. A meio passo da entrada da grande área, no erro quase que fatal de Eliel.
Tomás Kaique chegou atrasado, cometeu a falta e a falta é perigosíssima, Vladimir. Não tinha outra alternativa, né, o Tomás Kaique. Acabou derrubando ali o jogador do Vila Nova, pintou cartão amarelo para ele. E você disse muito bem, é na meia-lua, né? Muito perigosa a falta para o time do Vila Nova cobrar. De olho no lance, a partida fica completa com projetores da Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Donatão tá ali reclamando que o Tomás Kaique era o último homem, mas ele não dá para dizer que ele iria em direção ao gol, né? Ficaria meio que em diagonal, poderia finalizar, evidentemente, mas de qualquer forma a falta ocorreu e o cartão foi mostrado para o Tomás Kaique. E mais 8 de acréscimo, vamos a 53. 45 mais 8 até 53, batemos agora 45. Falta perigosíssima para o time do Vila Nova, uma verdadeira conferência de jogadores. Ali na bola parada, o time do Vila, quem ajeitou por último foi o Luciano Naninho, tá pertinho da bola também o Henrique Almeida. Tem mais um jogador chegando ali do time do Vila para fazer a cobrança na falta. Barreira sendo formada, o Arthur, que passou a ser o capitão da Macaca com a saída do Fábio Sanches ainda no primeiro tempo. É o homem base, o Kaique França ajeita a formação da sua barreira, mas é difícil porque tem muita gente na frente do goleiro. A barreira está sendo colocada a um passo à frente da entrada da pequena área. Marcelinho e Luciano Naninho. Todo o perigo contra a meta da Macaca. Agora tá 1-1. Falta perigosa pro Vila. Partiu Marcelinho. A bomba ficou na barreira. Explodiu na barreira. Volta pro Vila. Ralf na ponta direita. Levantou, cruzou pra boca do gol. Voltou pra Juan Christian. Ele domina, limpa o lance. Pé direito. Bate no canto. A bola desvia e sai. É pressão do Vila que tem escanteio, Vladimir. Na cobrança de falta, a bola bateu na barreira. Depois o corte do Matheus Silva. Escanteio. É o Naninho quem cobra. O outro vai lá pra conferir se a bola está corretamente no local. Foi para a área o árbitro, vai levantar Luciano Naninho, é pressão do time do Vila, partiu para a cobrança com o pé direito, levantou, fechado, Kaique França dá um soco na bola, voltou para Cristiano, tentou ajeitar, o chute do Gustavo Maia, bateu no Arthur, no bate-rebate, entra para cortar a defesa, não marcou a falta o árbitro, voltou para Gustavo, ele girou, bateu para fora! Passa a esquerda, o chute cruzado de Gustavo Maia. Ufa, que sufoco, Vladimir. É uma confusão, uma balbúrdia lá dentro da área. Primeiro corte do Arthur, a bola bateu no braço dele, mas estava claramente presa ao corpo, né? Não teve aumento no espaço. Depois, na sequência, o chute do Gustavo Maia foi para fora. Gleger Zorzin, que pressão. Aliás, uma pressão que a gente esperava nesta reta final do jogo, Gleger. Esperava sim, o Vila vai partir com tudo para cima, vai tentar fazer o gol, mas a Ponte tá mostrando uma solidez. O que não pode é o vacilo que deu no lance da falta. Zagueiro saindo na cobertura, saindo da linha, abriu o espaço, e aí o atacante do Vila entrou ali. Mas é só manter o mesmo posicionamento, tá bem postado a Ponte, e quem sabe não rouba uma bola aí, como disse o CH e eu concordo, o Vila já arriou fisicamente. A Ponte tenta um contra-ataque, uma espetada e vira o jogo. Porque o Vila tá se mandando com tudo, sabe da importância de vencer a Macaca em casa. Nesta rodada, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila vinha de 2 derrotas, mas na última rodada venceu fora de casa o Ituano. E aí motivou novamente a galera com o sonho do acesso. Mas está esbarrando na Macaca, que com muita fibra, valentia, raça está segurando o resultado e está trazendo um ponto importante para Campinas. E aí que o Kaique França, a cobrança do tiro de meta, meteu a bola para fora, fiquei de olho aqui no Pintado, o Pintado não gostou não. Abriu os braços e reclamou com seu goleiro. Com isso, a posse de bola volta a ser do time do Vila Nova com Rafael Donato. Ele abre pela direita para Marcelinho curtinho. Pela meia para Gustavo Maia. Recolhe, domina, fez o passe para Luciano Naninho. Recolheu, dominou, parou, prendeu o olho, pensou na entrada da grande área. Fez o passe agora para Cristiano. Cristiano recolhe, domina, bloqueado pelo Ramon Carvalho. Fez o passe agora na ponta para Rodrigo Gelado. Prepara o cruzamento com a canhota, levantou lá dentro, subiu para afastar Tomás Kaique. Briga pelo rebote, o Juan Christian não domina. Vai atrás da bola, Paulo Baia. Acaba escorregando, a sobra da bola fica para Gustavo Maia. Pela meia direita para Ralf. Ralf meteu na ponta para Marcelinho. Recolhe, domina, prepara o cruzamento. Pé direito, levantou, a bola foi desviada e saiu. Escanteio pro Vila, Vladimir. Era o Ramon Carvalho quem estava lá para fazer o corte. Bola pela linha de fundo. É o Naninho. Agora quem cobra tudo pela equipe do Vila. Luciano Naninho vem para a cobrança do escanteio pro Vila pela ponta direita. Vai levantar para a boca do gol. Zagueiros vão para a área. Atenção, partiu para a bola. Levantou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou o Arthur. É mais um escanteio.
meio. É o segundo consecutivo para o Vila. Já estamos no tempo acrescido pelo árbitro Diógenes Padovani. Vamos até 53. É pressão total do Vila na reta final. Já o apito final. Atenção, tem escanteio o time do Vila. Mais um escanteio. Vamos bater 50 minutos. Quase 50 minutos desta etapa final. Luciano Noninho vem para a cobrança do escanteio para o Vila pela ponta direita. Autorizada a cobrança. Partiu para a bola com o pé direito. Luciano levantou, cruzou para a boca do gol. Tomás Kaique subiu para afastar. Cristiano briga pelo rebote. Ele contra Eliel, a sobra da bola para Ralf levantou para Henrique Almeida, a bola correu, ele tentou chegar, chegou na linha de fundo, setor canhoto, ainda Henrique Almeida, voltou para Gustavo Maia empurrou para Rodrigo Gelado, devolveu pela meia para Gustavo Maia, prepara o cruzamento, levantou lá dentro, muito forte, a bola passou, foi embora, pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Era pro Marcelinho esse cruzamento, né, mas a bola foi muito alta, apenas protegeu o Arthur, ela sai pela linha de fundo, ganha um respiro aí a equipe da Ponte Preta. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas, em primeiríssimo lugar. Vamos chegar a 51, já o apito final. Cobra o tiro de meta, Tomás Kaique, pegou de uma forma estranha no meio do caminho, chegou Cristiano, rasga Arthur. Coloca a bola para fora, a bola sai em lateral para o time do Vila bater. Vem para a cobrança o Marcelinho, um pouco depois da risca no meio campo pelo setor direito. Todinho no campo de ataque, o time do Vila na reta final. Tomás Kaique não tira, a bola sobrou para Henrique Almeida. Vem o Vila, perigosamente na entrada da grande área, o chute. Espalma Kaique França, olha no rebote. Kaique França de novo no rebote, perde o time do Vila. Kaique França em duas defesaças para evitar o gol do Vila. No chute do Henrique Almeida, ele espalmou para lateral, chegou de primeira, bateu pro gol Juan Christian, Kaique França foi lá de novo e salvou, e depois o Gustavo Maia furou na finalização e a bola saiu, incrível, Kaique França salvou a macaca Vladimir Catarino. Isso dobrado pro goleiro da Ponte, hein? Kaique França, grande nome do jogo, duas defesaças, no chute do Henrique Almeida e depois na conclusão do Juan Christian, pra fora a linha de fundo, salva o Kaique França, a Ponte vai empatando 1-1. Aqui lançamento, vem embora macaca pra Eliel, sai na cara do gol, vai virar, bateu, furou, Eliel furou, saiu na cara do gol e furou na finalização, Vladimir. Teve nos seus pés a chance da virada o Eliel, mas furou, né? Na hora do arremate acabou não acertando em cheio na bola, permitiu a recuperação da defesa. O jogo fica maluco no final, CH. Kaique França em duas grandes defesaças e o Eliel teve a chance. A posição do Eliel era legal no vacilo agora da zaga do Vila. Não há dúvida, que jogo emocionante, que loucura, como você disse na transmissão, que virou efetivamente essa partida. Uma pena ele ter errado esse chute, porque seria o segundo gol, o gol da virada. Uma pena. Mas é um jogo que a Ponte definitivamente se entrega em campo, Bolis. Olha, e não é a primeira vez, né? O torcedor da Ponte vai se lembrar do jogo contra o Ceará. Quando a Ponte teve a bola do jogo com o Leonaldi, estava 1-1, poderia ter vencido. A Ponte ainda insiste com o Gé, briga pelo espaço com o Rafael Donato. Ele recua para o goleiro Denis Júnior. Deu mais um minuto o árbitro. Vamos até 54 no Oba. Domina o time do Vila Nova no campo defensivo com o Luciano Naninho. Recolheu, dominou, escapou, limpou, fintou para Cristiano. Cristiano tem a posse de bola por dentro, chega Ramon Carvalho para fazer a falta, não consegue. Cristiano sai driblando, perde a bola. Já tentou recuperar, mas houve a falta. Bem no círculo central, era tudo que ele queria, né? Para que os zagueiros pudessem ir para a área. A falta está marcada para o Vila. Fatalmente, último lance do jogo. Todo mundo dá cartão amarelo pro Gé. Gé recebe cartão amarelo. Todo mundo da Ponte, todo mundo lá do Vila para a área. Incrível, o Vila teve a chance. Kaique França em duas grandes defesas. E no lance seguinte, o Eliel saiu cara a cara e furou a finalização. Tem falta o time do Vila para bater 53 e 30. Vem para a cobrança Luciano Naninho. Levantou para a boca do gol. Kaique França saiu do gol, deu um soco na bola. Era falta do rebote para Thales. Thales recolhe, domina a defesa do Vila desorganizada. Thales recolheu, dominou, sofreu a falta. E tem que pintar cartão para o Gelado. Opa, Thales está discutindo ali com o companheiro, né? Paulo Baia, parece? Não, Ramon Carvalho. Ramon Carvalho. Olha, o Arthur foi obrigado a intervir ali, o Matheus Silva também. Fatalmente o Ramon Carvalho deve ter gritado com o Thales para soltar a bola lá na esquerda, né? Para se livrar da bola, né? O Thales prendeu.
E até recebeu a falta, discussão áspera entre os dois ali. Chegou ali para intervir o Arthur como capitão, o próprio Matheus Silva. Parece que os ânimos que estavam exaltados estão mais tranquilos agora. Mas uma discussão forte entre Ramon Carvalho e Thales. Bola pro time da Macaca com o Matheus Silva. Vai terminar o jogo no Oba. Ele empurra a Ramon Carvalho e acabou! Apita o árbitro, não há tempo para mais nada em um jogo maluco na reta final. De qualquer forma, a Ponte vai trazer um ponto importantíssimo para Campinas. Um pro Vila Nova, que momentaneamente volta ao G4. Um também para Macaca. Rapidinho, sem perder tempo, vem aí na Bandeirantes o apito final. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Gente, foi 1-1, Vila Nova e Ponte 1-1, público não divulgado, mas o Oba estava lotado. E o seu destaque, meu caro Vladimir Catarino? Mantém o equilíbrio, né? Agora em 11 confrontos, nos últimos 9 empates entre Ponte Preta e Vila Nova, mas não deixa de ser um bom resultado. A Ponte soma um ponto e agora se prepara para a próxima partida, que vai ser em casa, na próxima sexta-feira, contra o Mirassol. Edu? Olha, o Regis, o Elvis ficou no banco, e preocupa, departamento médico, Luiz Felipe saiu contundido. O Fábio Sanches contundido no começo, 14 minutos de jogo saiu o Fábio Sanches. O Leonardo também, o Leonardo saiu, o Souza saiu também, colocando aí a mão na coxa, preocupando a ação do departamento médico. Olha o público, repito, não divulgado, 1-1. E um detalhe, gente, a promoção da Uesco, tem gente que manda pro WhatsApp, mas quer comentar o jogo, explica um monte de coisa. Não, pessoal, por gentileza, promoção da Uesco, aqui tem o número do WhatsApp, mande para esse número seu nome completo, CPF e a senha, que também está aqui no YouTube. Só isso, está lá concorrendo, não precisa comentar nada, por favor, para a gente poder agilizar. Daqui a pouco, hoje é curto, vamos até 21h30, a gente vai divulgar aqui o vencedor. Vamos programar mais um pouquinho, tá? Daqui a pouco o vencedor aí da Furadeira Uesco. Oi, CH, vamos comentar aí, vai que sufoco. O Juan Christian faz 1-0, Vila Nova 32 do primeiro tempo. Talvez o Kaique França foi infeliz, tem a culpa no gol, o goleiro da Ponte. A 3 minutos depois, o Eliel, a 35, Eliel de cabeça, empata o cruzamento do Luiz Felipe, num jogo que predominou as defesas de Kaique França, embora falhando, mas salvando, e ficou quente. Foi um final quente, 43, Gustavo Maia limpa na área, sai da marcação, chuta, raspou a travessão, quase gol do Vila. 45, Tomás Kaique faz uma falta perigosíssima.
falta pro Vila, mais um pouquinho seria pênalti, ele cobrou, bateu na barreira, 47, Gustavo pra fora, perigo, quase gol do Vila, a 51, Kaique França, 2 defesas espetaculares, e aí a Ponte vai pro ataque, o Eliel fica cara a cara, mas ele furou, Eliel furou, poderia ter sido o gol, e termina 1-1, CH. Não dá para discutir a superioridade do time do Vila. Foram 23 arremates contra 8 chutes a gol. É muito volume de jogo. Só que no gol da Ponte tinha o Kaique França. E eu também acho que, né, o Matheus foi muito bem na zaga. Eu acho que defensivamente, e o Kaique faz parte dessa parte defensiva, foi muito bem. Eu acho que a Ponte fez um segundo tempo melhor que o primeiro tempo. Mas o Vila Nova tem um time ajeitado, vive um momento melhor que o time da Ponte. Ninguém esperava nada diferente. Tudo que aconteceu no jogo de hoje era previsível. O Vila Nova era o favorito e a Ponte, dentro das suas possibilidades e com as armas que tem, batalhou muito, combateu muito, teve muita vontade. Acho que o Pintado mexeu corretamente no time, porque o time no segundo tempo melhorou, apesar dessa pressão final que faz parte do jogo, né? O jogo é fora de casa e jogar no Oba não é tarefa para qualquer um, mas eu acho que a Ponte pode comemorar o resultado. Eu sei que não resolve muita coisa, mas tirou ponto de um time postulante a G4, tirou um ponto fora de casa, e eu vi coisas boas no segundo tempo. Eu espero agora, com essas caras novas, com essas mexidas diferentes que o Pintado fez na segunda etapa, para a projeção do jogo sexta que vem contra o Mirassol, que ele pare com algumas teimosias e comece a fazer o óbvio. Segundo tempo ele fez o óbvio e o time, para mim, melhorou. Edu? Vamos lá, 1-1, hein? Vila Nova e Ponte, o Juan Christian marcando para o Vila 32 do primeiro tempo e 3 minutos depois, a 35, o Léo de cabeça empatando e o Kaique França também salvando. Muito bem, falhou aqui, comentamos, falhou no gol do Vila, mas salvando o Kaique França, daqui a pouco o craque do jogo. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Edu, ele falhou no gol, mas pelo amor de Deus, o que pegou esse rapaz aí hoje, impressionante. Olha, há muito tempo que eu não vi um goleiro fazer um jogo como fez o Kaique França hoje. Deixa eu rapidamente, quero dar os parabéns ao Lauro, que é o treinador de goleiros da Ponte. Importante demais, cara. A evolução técnica do Kaique França é impressionante, uma coisa impressionante. E deve-se muito, claro, ao dia a dia, aos treinamentos. Então deixo aqui os meus parabéns, né, à comissão técnica, e em especial ao Lauro, que é o treinador de goleiro da Macaca, que treina esse monstro que foi o Kaique França hoje, que foi sensacional, foi fundamental para esse empate, que foi um belíssimo resultado, né? Belíssimo resultado. O Vila foi superior o jogo todo. Mas o que vale é um ponto para cada lado, né? Independente daquilo que aconteceu na partida, a Ponte melhorou, teve nos pés do Eliel, né, a chance de virar a partida, mas o Vila também teve inúmeras oportunidades, né? O Juan Christian, que sai também na cara do gol, depois da belíssima defesa do Kaique, chuta e o Kaique novamente defende. Então o Vila também poderia ter vencido a partida, não fosse as defesas do Kaique, e o Eliel também ali faz parte, errou, tentou bater de um jeito na bola, acabou furando, mas o que valeu, Edu, para mim, na minha opinião, é o empenho desse time da Ponte, a intensidade que jogou o time, jogou, guerreou, a todo momento o Boles falando, que jogo, de muita dedicação, de muita entrega, de muito empenho, e um detalhe muito importante, você perde com 11 minutos o Fábio Sanches, entra lá o Tomás Kaique, foi bem no jogo também, Matheus bem, Luiz Felipe bem, depois entrou o Everton, entrou bem também, ou seja, é esse time que o torcedor quer ver, em todos os jogos, não só hoje, que estava enfrentando um dos rotulantes aí ao acesso, que está brigando, entrou com esse empate no G4, não, todos os jogos, a Ponte tem que ser dessa forma. Gostei demais da substituição, acho que a leitura que fez o Pintado foi correta para o jogo, né? Deu certo a estratégia e a Ponte traz para Campinas esse ponto que realmente ela tem que comemorar muito por tudo que foi o jogo. Edu? Olha, é o seguinte, o Kaique França, na minha contabilidade, tem 8 defesas, 8, sendo que uma ele pegou 2 ao mesmo tempo, sensacional, 8 defesas.
E o Eliel, que fez o gol da Ponte, ele teve, além desse, teve 2 chances. O Eliel teve a 36, cara a cara com o goleiro, saiu do bico da grande área e o goleiro acabou pegando, ele talvez queria tocar. Ele estava já de toca, né? O Eliel estava de toca e essa 50 foi o último lance. O Kaique França fez 2 milagres. Aí no contra-ataque o Eliel furou, foi o último lance. 1-1, Vila e Ponte. E a Ponte, ela é 14ª nesse momento. A Ponte, 14ª, muitas rodadas. A Ponte é 13ª, 14ª. 13ª, 14ª. É 14ª com 33, mas o Avaí pode superar a Ponte. Intervalo, hein? Daqui a pouco vai encerrar a promoção. No YouTube tem um número do WhatsApp. Nesse número, manda seu nome completo, o seu CPF e a senha, que também está no YouTube, concorrendo a uma furadeira Uesco. E é o site O Sorteador que vai promover o sorteio. Mas, por favor, não precisa comentar nada, não. Isso é só colocar nome, CPF, tá bom? A senha, é isso aí. Estará participando. Daqui a pouco iremos divulgar o vencedor. Eu tenho aqui o craque do jogo, eu tenho aqui a ficha técnica, eu tenho aqui a defesa e a sorte do jogo e o gabarito, jogador por jogador. O apito final é curtinho, 21h30. Entregamos pra rede, porque o Rogério Assis vai narrar aqui Palmeiras e Goiás. Até já! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento: vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vamos lá, meus amigos, o craque do jogo, hein? Vila Nova 1.1, o Juan Christian marcou pro Vila, Eliel implantou pra Ponte, ambos no primeiro tempo. Agora o craque do jogo, Oi Boles, que narrou aqui, Vila Nova 1.1, 1-1. O craque do jogo, Boles, Leandro Falei Boles. Hoje mais rapidinho, né? Pra dizer que pra mim foi Kaique França, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande abraço e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Pelo menos você narrou um gol da Ponte, hein? Produto radiofônico raro. Vamos lá, Kaique França, o craque do jogo. Oi, CH, o craque. Hoje tá fácil, né, Edu? Kaique França, conceito bom. Kaique França, oi, Zorzinho. Kaique França. Ah, e o nosso amigo Vladimir, hein? Alô, Vladimir Catarino, Vladimir, o craque. Ô Edu, olha, não tem como, né? Não votar no Kaique França. Se falhou no gol da equipe do Vila Nova, mas se redimiu completamente durante toda a partida, salvando a Ponte da derrota. Por isso meu voto vai para o Kaique França. Edu.
Muito bem, Kaique França, unanimidade, o craque do jogo, Vila e Ponte 1-1. Agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício no setor de construção. É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil e para comemorar trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar com a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco! Olha, é o seguinte, mais 3 minutinhos e vamos encerrar a promoção Uesco. YouTube, vá lá, Rádio Bandeirantes Campinas, tá, tem um número do WhatsApp, manda para esse número o seu nome completo, o CPF e a senha, que também está no YouTube. E daqui a pouco o vencedor aqui no apito final, vamos divulgar o vencedor que ganha aí a furadeira Uesco. Olha, tá 1-1, hein? Foi 1-1, Vila Nova, como é que tá? Foi 1-1, Vila e Ponte 1-1. Segundo tempo, Cuiabá 2, América 2, estava 2-0 América. O Cuiabá rapidamente empatou. Lembrando que 21h30 tem ABC Sport na Série B e tem Palmeiras e Goiás Brasileirão. Aqui vamos com Rogério Assis em Rede Nacional. 21h14. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Um abraço pro João Carlos, o rei do colchão. Alô, João Carlos, lá no Iguatemi, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, a defesa e a sorte do jogo. 5 minutos, primeiro tempo. Já aparecia na fita o Kaique França. O time do Vila Nova pela esquerda, desarmado, mas a bola sobrou, chute pro Gomes. Palma, Kaique França! Na finalização de Caio Dantas. Bola rasteira, Caio Dantas dentro da área, hein? Mandou ver, tinha 2 da ponte do lado dele, mas mesmo assim consegue chutar. Kaique França na fita, aí faz 1-0 o Vila com o Juan Christian, a 32, a 35, empata Eliel de cabeça, aos 45, final do primeiro tempo, gente. Kaique França sai, o Guilherme Parede vira cara a cara com a França. Ficou cara a cara. O Kaique França sai próximo do risco da grande área, hein, Boli? Vem o Vila chegando. Atenção, cara a cara. Guilherme Parede bateu pro gol. Kaique França!
Vila. Cresce na frente do atacante no limite da grande área e salva a Macaca Vladimir. É que eu tô economizando hoje por causa do tempo, mas teve mais defesa que o tempo. Tô pegando as mais. Gente, segundo tempo, a 15 minutos, gol anulado do Vila Nova. Filipinho foi sair jogando, perdeu, o VAR foi ver, sofreu falta em Filipinho. Então, gol anulado, segue o jogo. E quem na fita, hein? Quem? Kaique França. 24 segundo tempo, espetacular. Esse Guilherme Paredes também deu um trabalho, hein, Boris? Boa bola para Juan Christian, dominou, limpou, voltou para Lourenço na entrada da grande área. Boa bola, o chute no campo, espalma, Kaique França de novo. No chute cruzado de Guilherme Paredes, Kaique França segue o jogo, 36 segundo tempo, Eliel é lançado. Quem lançou? Ramon Carvalho. Ramon Carvalho entrou bem, disse o CH, lançou Eliel saiu bico da grande área, não tinha muito ângulo, mas tentou encobrir. E o goleirão pegou, hein, Boris? Ramon Carvalho com liberdade, pega em outra bola, lançou para Eliel, o goleirão saiu no gol, Eliel vai marcar, bateu, pega Denício Júnior! Cresce na frente do atacante após o lindo lançamento do Ramon Carvalho. Bom, final de jogo, já disse aqui, várias ações, gols perdidos do Vila Nova, 51 na fita, de forma dupla, Kaique França. Vem o Vila, perigosamente na entrada da grande área, o chute, espalma Kaique França, olha no rebote, Kaique França de novo no rebote, perde o time do Vila! Kaique França em duas defesaças para evitar o gol do Vila. E é o seguinte, ele evitou essas duas e a Ponte contra-ataca e o Eliel aparece dentro da área, a bola pingando, o Eliel entra, tava marcado tudo, tava um pouco desconfortável, mas ele, vamos lá, o que o Eliel fez, hein, o Boris? Aqui lançamento, vem embora Macaca pra Eliel, sai na cara do gol, vai virar, bateu, furou, Eliel furou, saiu na cara do gol e furou. Oi, Gleger, a pergunta é, qual é a defesa do jogo? Essa última dupla aí do Kaique França, impressionante. Pra mim, essa é a defesa do jogo. E pra você, CH? Acompanhe o relator. Em dupla, de forma dupla, Kaique França pegando, vai lá, Boris, de novo. Vem o Vila, perigosamente na entrada da grande área, o chute, espalma Kaique França, olha no rebote, Kaique França de novo no rebote, perde o time do Vila! Kaique França em duas defesaças para evitar o gol do Vila. No chute do Henrique Almeida, ele espalmou para lateral, chegou de primeira, bateu pro gol, Juan Christian, Kaique França foi lá de novo e salvou e depois... Essa defesa do jogo, então é o seguinte, está encerrada a promoção Esco, encerramos aqui, agradecemos a todos que participaram. Daqui a pouco vamos divulgar aqui no apito final o vencedor da furadeira, o Esco. Olha, Vila Nova 1, Ponte também 1, já o gabarito do jogo tintim por tintim, jogador por jogador, agora 21h20. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gabarito do jogo.
Muito bem, gabarito do jogo, Vila e Ponte foi 1-1. Oi, Zorzinho, qual foi o gabarito, conceito do jogo e melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo bom, melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Olha, vamos lá, Kaique França, por tudo que ouvimos e comentamos, qual é o conceito dele. Falhou no gol, mas em compensação, excelente defesa. E foi o craque, hein, Zorzinho? Foi o craque, conceito bom. Vamos lá, Luiz Felipe, o CH, ele que cruzou para a cabeça do Eliel fazer o gol de empate. E tem um detalhe, ainda no primeiro tempo, 42, o corte do Luiz Felipe. O Guilherme Parede a finalizar. Luiz Felipe chega, dá um toquito, salva, ainda bate no Guilherme Parede e vai para tiro de meta. Salvou e ganhou tiro de meta, CH. Luiz Felipe irregular. Vamos lá, a dupla da zaga fica com o Zorzinho hoje. Matheus Silva o tempo todo e o Tomás Kaique. Porque o Fábio Sanches saiu com 14 minutos do primeiro tempo machucado, então a dupla Matheus Silva e Tomás Kaique. Um detalhe é que no finalzinho o Tomás Kaique fez uma falta perigosíssima, um pouquitinho mais seria pênalti. Mas se essa dupla aí fez o protocolo do zagueiro, hein, Zorzinho? Se não faz a falta, tomaria o gol. Conceito bom para os dois. E o Arthur, hein, o CH, no gol do Vila Nova, tomou uma bola nas costas, não evitou, não conseguiu tirar de cabeça. Como é que ele foi defensivamente e ofensivamente? Não gostei nem ofensivamente, nem defensivamente. Conceito ruim. Felipinho, vamos lá, é o primeiro volante. Como é que ele foi? Olha, hoje o VAR salvou o Felipinho, porque na saída de bola ele perdeu, saiu o gol do Vila Nova, seria 2-1, 15 segundo tempo, mas o VAR anulou o Felipinho, Zorzinho. Conceito bom, gostei do Felipinho. Leonaldi saiu no intervalo, entrou Ramon Carvalho. Então você fala do Leonaldi e fala do Ramon Carvalho, até você comentou, CH, bem melhor Ramon Carvalho, inclusive dando assistência. Foi o Ramon Carvalho que lançou aí o Eliel. A 36 segundo tempo, que o Eliel, né, tentou fazer, mas o goleiro acabou defendendo. Vamos lá, CH. Leonaldi, figura decorativa, conceito ruim. Ramon Carvalho entrou no lugar dele, conceito regular, melhorou o meio campo da Ponte. E hoje o Souza começou jogando, estreando, jogou na Ponte em 2010, mas saiu a 14 segundo tempo também contundido. Entrou o Paulo Baia, que tem uma característica de chutar, ele pega a bola, vai para cima. Paulo Baia chuta, cobrou uma falta lateral, não foi feliz. Ô, Zorzinho, você fala então do Souza e do Paulo Baia. O Souza aparentemente saiu com cãibras, né? Para mim, conceito regular para os dois. O colombiano Polvidiero saiu no intervalo, entrou Thales. Vamos lá, CH, Polvidiero e Thales. Polvidiero, ruim, Thales entrou para ajudar o lateral direito, Luiz. Eu acho que fez bem essa função. Conceito regular para ele. Eliel fez o gol de cabeça, Eliel teve chance a 36 segundo tempo, ouvimos aqui, mas o goleiro acabou pegando, saída de bola, é bico da grande área, meio espremido e tal, tentou por cobertura, e aos 50 e último lance do jogo, Eliel furou essas e outras, o conceito do Eliel, Zorzinho. Fez o gol de empate, muita luta, conceito bom. E o Gé, hein, jogou o tempo todo, primeira vez como titular depois que voltou de cirurgia de hérnia. O Gé, chance, não me lembro aqui, como é que foi o Gé em CH? Lutou bastante, tá voltando ainda, pela luta regular. Olha, dos que entraram, só não falamos aqui do Everton, entrou a 27 segundo tempo, sinceramente nada a acrescentar. Vamos aí pro técnico Pintado, eu começo com você, CH, o Pintado que mais uma vez entrou diferente com o Felipinho, Leonaldi e o Souza, deixou aí o Elvis no banco e Elvis acabou não entrando. E pelas mexidas que fez, né? Como é que foi o Pintado hoje? Qual é o conceito dele? O conceito é bom. Ele mexeu no time titular, eu não concordei muito, mas ele fez alguma coisa diferente. Ele não pôs para jogar nem Elvis nem André, ponto positivo para ele. E no segundo tempo, onde não estava funcionando, ele colocou, mexeu no time e o time melhorou. Conceito do Pintado hoje, bom. CH, grande abraço, bom final de semana. Para todos nós, boa noite, Edu. Um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Eu já tenho o ganhador da Uesco, hein? Já tem aqui o ganhador da Uesco, já o ganhador da Uesco. Para encerrar, o Zorzinho, o técnico Pintado, qual é o conceito dele hoje? Para mim, acertou na escalação de começo, acertou na estratégia de jogo, acertou nas mexidas, né? E conquistou um belíssimo resultado. Conceito bom pro Pintado. Um grande abraço, Zorzinho. Valeu, Edu. Um abraço, boa noite.
Boa noite, boa noite. Gente, atenção, os tambores rufando, meu caro Gabriel Ribeiro, o ganhador da furadeira Uesco. O ganhador é Alceu Alves de Oliveira. Alceu Alves de Oliveira. Alceu, a produção entra em contato, temos aqui seu WhatsApp para retirar do prêmio. Muito obrigado. E parabéns a você, Alceu. Obrigado a todos que participaram. Participe sempre. Domingo tem o jogo do Guarani, 15h45. Então, quando for 18 horas, 8 e pouco, já de novo a promoção da Uesco. Vá no YouTube, tem o número do WhatsApp. Você manda o nome completo, CPF e a senha. E participa. Nosso muito obrigado. O nome é divulgado aqui no apito final. Olha, é o seguinte, só repassando aqui, Piracicaba continua 15-1, Juventus 0 segundo tempo. O 15 vai se classificando para semifinal da Copa Paulista. Primeiro jogo 2-0 para o 15 lá na Rua Javari. 2-2, segundo tempo lá em Cuiabá, América Mineiro e Cuiabá. E vai começar ABC Esporte na Série B, já em campo. E vamos para Palmeiras e Goiás. Aqui encerramos hoje o apito final, curtinho, bonitinho, muito obrigado. A nossa técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Vila Nova 1, Ponte também 1. O Juan Christian marcou pro Vila, Eliel empatou pra Ponte, ambos no primeiro tempo. E a Macaquinha, sexta que vem, pega o Mirassol. Eu volto domingo, 14h, no Concentração de Guarani e Tombense. O jogo é 15h45. 15h45. Lembrando que amanhã, na tela da Band, o Batista transmite Botafogo e Atlético Goianiense. O Batista, louco, o Batista, é o Tigrão e o Gleger, tá bom? Amanhã, 17 horas, na TV Bandeirantes, Botafogo e Atlético Goianiense. E o jogo do Guarani vai ser transmitido também na TV, tá bom? Vamos pra rede. Rogério Assis da sequência. Palmeiras e Goiás. Muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Lembrando mais uma vez aqui que o vencedor da Uesco foi Alceu Alves de Oliveira. Alceu Alves de Oliveira. Vamos pra rede, vem Palmeiras e Goiás. Rogério Assis da Vida. Eu volto domingo, 14h. Muito obrigado. E até domingo. Eu volto domingo. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na